Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Demônio de Asas Negras. Capítulo 131. O que está acontecendo? O que está acontecendo agora? Essa atmosfera. Por que é tão opressiva? Sinto que mal consigo respirar. Em Onigashima, os samurais do país de Wano e os lacaios dos piratas das feras exclamavam em choque. Até mesmo a elite dos piratas do Barba Branca parecia alarmada. Seus instintos lhes diziam que escondida naquelas nuvens espessas, havia uma ameaça terrível. Momentos depois, a entidade monstruosa por trás das pesadas nuvens negras finalmente se revelou, uma sinistra cabeça de dragão, sobre a qual estava uma figura imponente semelhante a um gigante. Esse é o Kaido-sama. E a Big Mom. Estamos salvos. Os piratas das feras que haviam perdido toda a vontade de lutar, irromperam em esperança renovada, gritando animadamente. Sob o poder opressivo do dragão, os samurais de Wano não conseguiram evitar um leve tremor, com o medo gravado em seus ossos por 20 anos sob o domínio do dragão. Mas eles ainda não haviam chegado ao desespero, porque Ian e Barba Branca estavam aqui. Kaido das bestas. Na área central de Onigashima, Denjiro, Kawamatsu, Izou e outros olhavam com olhos injetados de sangue para o culpado que havia aparecido, sua raiva tremendo incontrolavelmente. Ao ver a velha assustadora em pé sobre a cabeça do dragão, a pálpebra de Marco se contraiu violentamente. Vista e os outros comandantes de divisão não conseguiram evitar uma expressão sombria. Ei, não é só o Kaido, até aquela Big Mom maluca está aqui. Isso está muito além do que esperávamos. Mas temos o Pops e o Ian do nosso lado. 2 contra 2, ainda temos vantagem. Olhando para o pai e Ian não muito longe, o rosto resoluto de Josu brilhou de entusiasmo e fervor. Josu está certo. Tanto Kaido quanto Big Mom já foram derrotados por Ian do ano antes. Pops é o homem mais forte do mundo. Mesmo que eles tenham unido forças, e daí? Gurararara. Lilin, eu não esperava que você se juntasse àquele Kid Kaido. Barba Branca estreitou seus olhos dourados e pálidos. Orururoro, velho Shiroiji. Lilin e eu formamos a combinação mais forte. Kaido das feras e Charlotte Lilin trocaram olhares e sorriram largamente. O mais forte? Quem te deu essa confiança, Kaido? Ian falou calma e friamente. Droga. Demônio de asas negras. Hoje vamos acertar contas antigas e novas. Ao ver Ian parado ao lado de Barba Branca, o rosto de Kaido instantaneamente ficou escuro como água. Mamamamá. Pois bem, não vamos perder tempo. Vamos cumprimentar nossos amigos há muito perdidos, disse Charlotte Lilin com um sorriso arrepiante. Não poderia concordar mais. A Big Mom Charlotte Lilin riu confiantemente, apontando de repente sua mão direita para o céu. Napoleão. Prometeu. Zeus? Sim, mamãe. Naquele momento, Charlotte Lilin ativou a habilidade suprema de seu fruto alma-alma. Um sorriso cruel e feroz surgiu em seu rosto enquanto ela olhava para Ian. As nuvens gêmeas de trovão e fogo se expandiram rapidamente. A nuvem de tempestades Zeus se instalou sob seus pés, enquanto a nuvem de fogo Prometeu envolveu sua cabeça, transformando-se em cabelos flamejantes. O chapéu em sua cabeça se transformou em um punho de espada, tornando-se a imponente espada do imperador, exibindo plenamente sua forma de deusa demoníaca. Simultaneamente, a aparência de Kaido também mudou. Escamas azuis de dragão emergiram de seu corpo, mas ele permaneceu humanoide. Com um chifre de dragão na cabeça, uma cauda de dragão atrás e um rosto feroz, ele revelou sua ainda não vista forma híbrida Zoan, fusão dragão azul. Diabo de asas negras, vamos acabar com isso. Quando o olhar de Kaido se fixou em Ian, os olhos verde escuros de Ian também se fixaram em Kaido. Ele sacou a Zanpakuto da cintura. Com um sorriso selvagem, ele deu um único passo à frente. O próprio solo de Onigashima tremeu. Uma onda de espírito de luta e determinação irrompeu. Kaido ergueu seu kanabo com espinhos, rugindo furiosamente enquanto o balançava impiedosamente em direção a Ian. Trovão retumbante dos 8 trigramas. O braço já robusto de Kaido inchou ainda mais. Um poder explosivo percorreu seu corpo, finalmente se concentrando inteiramente em seu braço enquanto ele liberava seu ataque devastador, trovão retumbante dos 8 trigramas. O golpe final de Kaido das feras explodiu naquele momento. Sob seu kanabo negro como azeviche, a atmosfera emitia um zumbido tenso, incapaz de suportar o peso. Até mesmo o espaço do estábulo pareceu tremer, mostrando quão devastador esse golpe foi. Ele poderia facilmente destruir uma montanha. Jetsuga. Tenshou. Diante do golpe de Kaido que desafiava o mundo, Ian brandiu sua Zanpakuto. Uma lua crescente negra que bloqueava o céu, entrelaçada loucamente com raios. O Buzushoku aqui, preto como azeviche, entrelaçou-se como fios de caramelo no ar, causando distorções visíveis. Todo o solo parecia incapaz de suportar o forte impacto, quebrando-se em grandes faixas como se um terremoto de magnitude 10 tivesse ocorrido. Num instante, inúmeras rachaduras surgiram em uma área de 1 quilômetro de Onigashima. As pupilas dos que estavam por perto se contraíram, e eles não conseguiram conter a exclamação de choque. Ian não havia se esquivado do golpe final de Kaido. Ele recebeu o ataque do Kaido de frente. Relâmpagos negros se espalharam e se entrelaçaram em todas as direções. Trovões rugiram no céu. Sob a influência do Aki deles, até o céu pareceu se partir em dois. O terrível resultado finalmente rompeu, centrado em Kaido e Ian. Ele avançou, destruindo e quebrando prédios um após o outro à distância. Bum! Naquele momento foi como se o céu e a terra tivessem sido revirados. Mesmo de longe, era possível ouvir o rugido ensurdecedor que parecia explodir em suas mentes. Droga! Você está me ignorando? Charlotte Lilin ficou furiosa.
Ela brandiu sua enorme espada Napoleão em direção à Barba Branca. O choque metálico ressoou enquanto o chão a 100 metros de distância explodia. Esta foi a colisão entre a espada Napoleão e a espada de grau supremo Murakumojiri. Camadas de ondas de choque brancas e ofuscantes irromperam da lâmina de Murakumojiri, e o poder da fruta Tremor explodiu. Gurararara. Linlin, já faz décadas. Deixe-me ver o quanto você melhorou. Barba Branca riu profundamente. Yan contra Kaido. Barba Branca contra Big Mom. 2 contra 2. Uma batalha sem precedentes entre monstros aconteceu. O céu desabou, a terra rachou e Onigashima começou a tremer, pronta para desmoronar a qualquer momento. Marco, devemos subir e ajudar? Perguntou timidamente um comandante da divisão dos piratas do Barba Branca. Melhor não. Essa é uma batalha na qual não podemos nos envolver, disse Marco solenemente. Esta ilha já está à beira do colapso. Depressa, levem todos de volta para o navio. A intensa batalha entre os imperadores durou mais de meia hora, e o impasse estava gradualmente se desfazendo. A balança da vitória estava pendendo visivelmente. Não havia necessidade de mencionar Yan, ambos os imperadores já haviam sido derrotados por ele antes. Com uma taxa de fusão de 69% durante o arco Impel Down, ele havia esmagado Kaido. Agora, depois dos arcos Ilha Whole Cake e Onigashima, com a adição de Omis e das almas de usuários artificiais de Akuma no Mi, sua taxa de fusão atingiu 79%. Mesmo sem liberar sua Resurrection, contando com Hierro Sonido, Cero e outras habilidades deste nível, ele poderia facilmente dominá-los. Por outro lado, a situação de Charlotte Linlin contra Barba Branca não era otimista. Seu orgulhoso corpo de balão de ferro era invencível contra oponentes mais fracos, mas contra oponentes fortes do mesmo nível, sua invencibilidade era questionável, especialmente quando seu oponente era o homem conhecido como o mais forte do mundo, Barba Branca. Diante do poder sísmico de Barba Branca e do Buzushoku aqui avançado, o corpo de balão de ferro da Big Mom ondulou com ondas de choque. Uma dor intensa a percorreu, deixando Charlotte Linlin furiosa. De volta aos piratas das rochas, Barba Branca e Leão Dourado deixaram profundas cicatrizes psicológicas nela e em Kaido. Racha, racha, estrondo. Acima de Onigashima, os ventos e as nuvens mudaram drasticamente. Sob a batalha caótica dessas 4 potências mundiais de primeira linha, o céu se despedaçava continuamente, e o mar se agitava em ondas colossais. As pessoas que haviam zarpado recuaram repetidas vezes. Eles estavam quase de volta à ilha principal de Wano. Mesmo assim, os lugares onde estavam ainda eram perigosamente inseguros. Aliás, não havia lugar seguro em Wano agora, pois aquele era um confronto entre 4 imperadores do mar. Uma batalha entre 2 imperadores pode destruir uma ilha ou uma nação. Imagine uma batalha de 2 contra 2 entre 2 dos indivíduos mais fortes do mundo. Marco, qual é a situação? Josu gritou ansiosamente. Está tudo bem. Agora Pops e Andono estão em vantagem, mas Marco não pôde deixar de demonstrar preocupação. Embora não se preocupasse com o jovem e vigoroso Yan, Marco estava preocupado com o próprio pai. Como médico do navio, ele estava muito ciente da condição física de Barba Branca. Espero que isso acabe logo. Linlin, vamos trocar de oponentes. Deixe-me cuidar do Barba Branca. Sentindo-se cada vez mais em desvantagem em relação a Yan, Kaido desistiu decisivamente de seu desejo de vingança e propôs trocar de oponente. Charlotte Linlin recusou categoricamente o pedido. Você fala como se eu fosse páreo para aquele demônio de asas negras. Eu também não consigo lidar com o Barba Branca. A essa altura, só nos resta uma opção. Se conseguirmos derrotar um deles, o outro não será problema. A vitória será nossa, exclamou Charlotte Linlin e Kaido, entendendo a intenção de ambos. A poderosa espada de ataque de Napoleão, Kognak, fundiu-se com o trovão retumbante dos 8 trigramas do Kanabo de Kaido. Eles se fundiram e se elevaram em um ataque aterrorizante e capaz de abalar o mundo. Um ataque combinado de 2 das maiores potências do mar, esta foi a técnica de conquista de Yonko. Akai, Mar da Supremacia. O ataque combinado de Kaido e Charlotte Linlin explodiu com poder, fazendo o céu e a terra tremerem naquele momento. O espaço se estilhaçou. A onda de choque foi suficiente para destruir uma ilha. Diante da técnica combinada deles, Yan ainda não conseguiu se esquivar. Ele deu um passo à frente com sua Zanpakuto na mão, prestes a recitar o comando de liberação para sua segunda etapa, mas uma mão o deteve. Yan, meu rapaz, que tal você me deixar cuidar disso? Certo. Yan assentiu sem objetar. Embora estivesse ciente dos ferimentos internos acumulados de Barba Branca, sugerir que ele não conseguiria fazer isso seria um insulto a este grande homem do mar. Zumbido. Uma aura imensa emanou de Barba Branca. Cascalho e areia flutuaram para cima, seus olhos se arregalaram até que só restasse a parte branca, brilhando intensamente. Liberando todo o seu poder sísmico, esta era uma forma comparável à forma híbrida de dragão de Kaido e à forma diabólica de Charlotte Linlin, o Homem Terremoto. Uma luz branca ofuscante mais brilhante que o sol, preencheu a visão de todos. As ondas de choque intermináveis e aterrorizantes fizeram toda a Onigashima tremer e rachar. No ar, ondulações visíveis e intangíveis surgiram, avançando à medida que Barba Branca avançava. Finalmente, elas colidiram com o terrível ataque combinado dos 2 imperadores, os Akai. Bum! Um rugido ensurdecedor sacudiu o céu. A atmosfera destruída pela força sísmica provocou rachaduras que se espalharam para ambos os lados, estendendo-se instantaneamente para além da vista. Até as nuvens que cobriam o céu desde a chegada dos piratas do Barba Branca foram violentamente divididas ao meio. Era como se o mundo inteiro tivesse sido dividido em 2. O ímpeto era imenso. As ondas de choque da colisão das 2 forças se espalhavam em todas as direções, o som explosivo como milhares de trovões, ensurdecedor. Após um longo impasse, o poder sísmico em torno de Barba Branca e o implacável Akai dos 2 imperadores atingiram seu clímax.
Como uma cena de estrelas em colapso, uma luz ofuscante floresceu. Gradualmente, o rugido cessou. As ondas de choque finalmente diminuíram. Todos assistiam à cena. Quase todos exibiam uma expressão de tensão. Barba Branca permaneceu ali ileso, embora houvesse um traço de algo em sua expressão. Tudo voltou à calma. A fruta tremor do Barba Branca tinha um alcance de impacto extremamente amplo. O almirante da frota Sengoku e o herói Garp disseram que ele possuía o poder de destruir o mundo. Embora um pouco exagerado, não era totalmente falso. Em seu auge, Barba Branca podia desencadear tsunamis que neste mundo de oceanos, poderiam destruir instantaneamente inúmeras ilhas e tirar inúmeras vidas, comparáveis às 3 armas antigas. Mas agora, Ian podia sentir a condição de Barba Branca. Anos de ferimentos internos acumulados eram graves e poderiam explodir a qualquer momento. Se Barba Branca usasse sua forma de homem terremoto novamente, ele sem dúvida morreria. Métodos para curar ferimentos internos ou resistir ao envelhecimento existiam neste mundo, mas, infelizmente, Barba Branca não havia obtido nenhum deles. E dado seu caráter, ele poderia ter deixado esses assuntos de lado há muito tempo. Sozinho, ele bloqueou o ataque combinado mais forte de 2 imperadores, o Akai. Neste momento, todo o campo ficou em silêncio. Neste vasto mar, ninguém poderia resistir às forças conjuntas de 2 imperadores. Este domínio férreo foi finalmente quebrado hoje pelo homem mais forte do mundo. Os gritos quase estridentes de Charlotte Linlin e Kaido das Feras romperam o silêncio de Onigashima. Imediatamente, uma cacofonia de gritos chocados e incrédulos irrompeu por toda a terra. Um homem bloqueou o ataque combinado de 2 imperadores. Será este o auge da força do homem mais forte do mundo, Barba Branca? Murmurou Ian. Entre suas próprias habilidades, talvez apenas a sua lança de relâmpago pudesse se comparar. Capítulo 132. Imagem, impossível. No campo de batalha de Onigashima, Kaido e Charlotte Linlin saíram do choque, balançando a cabeça em descrença como chocalhos. Eles não conseguiam aceitar aquela realidade. Como aquele velho Barba Branca conseguiu bloquear nosso ataque combinado? Ele nunca usou essa forma quando éramos piratas das rochas. Não sei o que está acontecendo, mas está claramente uma técnica que drena demais a força vital dele. A fruta tremor dá àquele velho um poder formidável, mas também sobrecarrega bastante o corpo dele, todos sabemos disso. Você não viu que ele já está caído? Se fizermos de novo, ele definitivamente não vai resistir. Kaido falou com convicção. Algumas frutas do diabo concedem grande poder, mas têm efeitos colaterais. Por exemplo, Sugar se transformou em uma criança, Trebol se tornou um homem coberto de meleca e a Ito no Mid-Luffy modelo. Nika, através de desenvolvimento e aprimoramentos contínuos, também consome força vital. E de fato, as coisas aconteceram como Kaido previu. Se Kaido e Charlotte Linlin lançassem outro ataque combinado, mesmo que Barba Branca pudesse bloqueá-lo, ele definitivamente não sairia ileso e poderia até morrer. Linlin, prepare-se para outro. Trovão retumbante dos 8 trigramas. Soberania Ikoku. A soberania Ikoku desencadeada pela grande espada Napoleão e o trovão retumbante dos 8 trigramas brandido pelo Kanabo fundidos e elevados. Os ataques dessas duas potências de alto nível se combinaram mais uma vez. A técnica combinada dos Yonkou Akai reapareceu. Ressurreição. O capacete de caveira branca com meio chifre em sua cabeça tornou-se inteiro. Os chifres gêmeos ficaram mais ferozes. Suas unhas negras se transformaram em longas garras, seu cabelo pareceu crescer e as marcas de lágrimas sob seus olhos se aprofundaram e engrossaram, tornando-se ainda mais pronunciadas. Enormes asas negras surgiram, cobrindo o céu. A luz do sol foi completamente obscurecida, e gotas de chuva pretas começaram a cair do céu. Devido à explosão de Akai e suas transformações, Kaido e Charlotte Linlin não perceberam. Atrás de Ian, Barba Branca sentiu uma forte pressão sobre si, como se um oceano o estivesse pressionando. Que aura assustadora é essa? Quase todos olhavam fixamente para Ian, cujo corpo emitia uma pressão espiritual verde escura ainda mais horripilante, e sua forma estava mudando. Seu ímpeto não parava de aumentar, ele continuava em erupção como um geyser e um vulcão. A metade superior de suas roupas desapareceu gradualmente. Um líquido negro escorria de seus olhos com 2 linhas de lágrimas se estendendo para baixo, até mesmo a parte branca ficando verde. Do abdômen às pernas, braços e costas, penas negras o cobriam. A parte inferior de seu manto se dividiu em 2 partes nas costas. Suas asas se abriram completamente, revelando garras afiadas como as de um morcego. Os chifres em seu capacete ficaram mais longos, afiados e ameaçadores. Todos ficaram atonitos com a transformação de Ian e a aura intimidadora que ele emitia, com os olhos arregalados de descrença. Diante de Ian nessa forma, os membros dos piratas do Barba Branca não conseguiram reunir a menor força para resistir. Antes, parecia que um oceano pairava sobre eles, com algumas gotas de chuva caindo. Agora, era como se o mar inteiro estivesse desabando instantaneamente. Todos os sentidos gritavam perigo, dizendo-lhes para correr, para ficar o mais longe possível daquele monstro, seus rostos cheios de choque. Ao mesmo tempo, ele ergueu um dedo para o céu, enquanto raios verdes rugiam continuamente. Enquanto o ataque mais forte de Ukiyoha, a lança do relâmpago, lança do trovão, avançava. Uma horrível lança de relâmpago verde disparou da mão direita de Ian, atingindo-o instantaneamente no ar. Uma explosão indescritível e massiva se seguiu, como um pequeno sol nascendo. O cero verde finalmente colidiu com a assustadora técnica combinada Kai dos 2 imperadores. Bum! As ondas de choque da colisão das 2 forças imensas se espalharam em todas as direções, e o som resultante foi como milhares de trovões, ensurdecedor. As ondas de choque finalmente passaram. Todos assistiam à cena, quase todos com expressões de tensão. Ian continuava ileso, com o rosto frio.
Como essa era a segunda vez naquele dia, ele bloqueava a técnica combinada dos dois Yonkou, e não demonstrou sinais de tensão, provando que havia superado o nível de um Yonkou. Nem mesmo Roger naquela época tinha tanta força, não é? Pensou Barba Branca com nostalgia, olhando para o demonizado Yan à sua frente. Roger e ele conseguiam derrotar um único imperador com facilidade. Mesmo que dois unissem forças, não conseguiriam derrotar certos inimigos. Mas hoje, alguém finalmente conseguiu. No segundo seguinte, vento e trovões encheram os céus e a terra. Num instante, Yan apareceu diante do ainda atordoado Kaido. Isso é, sentindo a aproximação repentina de Yan, as pupilas de Kaido se contraíram bruscamente. Ele rugiu, tentando liberar toda a sua força, mas então sentiu uma mão agarrando sua cabeça, e seu corpo foi empurrado para trás por essa força terrível. Bum bum bum. Ah! Em sua forma de homem-dragão, Kaido gritou miseravelmente. Seu corpo se chocava contra o chão sem parar, abrindo uma vala profunda. Então Yan soltou sua mão e o corpo de Kaido, impulsionado pela inércia, voou para o céu. Yan bateu as asas novamente como um fantasma, perseguindo de perto. Seu corpo girou e sua cauda chicoteou a cabeça de Kaido, lançando-o para as profundezas da terra. A figura de Yan pousou lentamente no chão. Seu rabo se enrolou no pescoço de Kaido como uma corda, levantando-o para encará-lo. Kaido, com a consciência turva, ainda disse teimosamente, eu não posso perder. O olhar demoníaco de Yan se estreitou. Ele apontou o dedo indicador da mão direita para o peito de Kaido, e um cero verde brilhou e explodiu. Depois que a luz se condensou e desapareceu gradualmente, o olhar de Kaido se fixou no buraco uniforme que apareceu em seu peito, semelhante ao de um verdadeiro Hollow. Yan ativou sua habilidade de absorção de alma, absorvendo a fruta do dragão azul e a alma de Kaido. Embora fosse uma fruta zoomítica de Kaido, ele não precisava dela, o poder de Ukiyoha era suficiente. Os olhos de Yan brilharam ao sentir sua taxa de fusão de moldes aumentar rapidamente novamente mais 2%. Ele ficou bastante surpreso. Comparado a antes, isso foi o suficiente para aumentar em cerca de 10%. Como esperado de um imperador do mar, possuidor do Haki do Conquistador que se destaca entre milhares. Mas agora não era a hora de refletir sobre o porquê. A cauda de Yan jogou para longe o Kaido, agora sem Akuma no Mi e em processo de reversão gradual. Gurararara, indo embora tão cedo Linlin. Barba Branca riu provocativamente. Calha a boca, Barba Branca, continuamos na próxima vez, gritou Charlotte Linlin furiosa. Mamamamá, e você aí, garoto diabo de asas negras, eu te deixo escapar desta vez. Por outro lado, antes de fugir, Charlotte Linlin não se esqueceu de lançar ameaças. Enquanto falava, ela já pisava na nuvem de tempestade de Zeus, alçando voo para escapar. Big Mom, eu disse que você podia ir embora? Eu não tenho o hábito de deixar os inimigos escaparem duas vezes. Yan colocou as mãos na frente do abdômen, com os 10 dedos voltados um para o outro. Uma luz verde esmeralda brilhante surgiu em suas palmas, e um poder aterrorizante continuou a se acumular. Lança do relâmpago. Então, ele abriu as mãos para os lados. Uma lança espiritual com ambas as pontas aparentemente queimando com chamas verde esmeralda surgiu nas mãos de Yan. Yan ergueu a lança do trovão com a mão direita e a lançou em direção a Charlotte Linlin, cortando o ar. Imediatamente, uma luz verde esmeralda deslumbrante envolveu Charlotte Linlin no céu distante. A onda de choque se espalhou visivelmente ao seu redor, e os rostos de todos mudaram drasticamente. Droga! Não me provoque tanto! Ah! O grito estridente de Charlotte Linlin ecoou novamente. Suportando uma dor intensa, Charlotte Linlin brandiu sua espada imperial Napoleão em direção a um certo prédio abaixo, desferindo um golpe. Soberania e Koku. Bum 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 bum. Explosões devastadoras sacudiram a ilha. Com o ataque final de Charlotte Linlin, o arsenal dos piratas Fera em Onigashima detonou completamente, causando uma terrível explosão em cadeia que ameaçava destruir tudo. Nem mesmo Yan conseguiu ignorar uma explosão tão grande, especialmente porque Barba Branca, que não voava, ainda estava na ilha. Mesmo que conseguisse evitar a explosão, assim que Onigashima afundasse completamente, Barba Branca, que não nadava, estaria condenado a perder o apoio. O digno imperador Barba Branca, o homem mais forte do mundo, se ele fosse afogado pelo mar, essa seria a maior piada desta era pirata. Ativando o sonido, Yan apareceu ao lado de Barba Branca, agarrou seu ombro e antes que a explosão os alcançasse, disparou direto para o céu com ele. Gurarara, tosse tosse. Muito obrigado. Barba Branca não fez cerimônia e agradeceu Yan diretamente pela ajuda. Não mencione isso, afinal somos aliados. Yan disse casualmente. Barba Branca ainda estava em choque, olhando para Yan, que havia lidado sem esforço com 2 imperadores. Isso é realmente algo que um humano pode fazer? Pai. Yan. Uma chama azul riscou o céu. Era Marco em sua forma de fênix. Ao ver que Barba Branca e Yan estavam relativamente ilesos, ele finalmente deu um suspiro de alívio. Vamos voltar então. Yan assentiu, levando Barba Branca de volta para o Moby Dick. Enquanto isso, a explosão de Onigashima atingiu seu ápice. A ilha inteira explodiu naquele momento, depois foi engolida por ondas gigantescas, desaparecendo sem deixar vestígios. Só sabe-se lá quanto tempo depois é que a explosão aterrorizante finalmente amainou e a calma foi restaurada. Agora, no Moby Dick, uma batalha também se desenrolava. Ela usava um kimono largo e sem mangas, com uma faixa Nildanguri amarrada na cintura e uma máscara Nia no rosto. Ela era alta, com cabelos azul esverdeados degradê, brilhando com um brilho prateado pálido. Bastardo! Quem diabos é você? Gritaram os piratas samurais furiosos. Cada um empunhava sua própria katana, atacando impiedosamente o intruso. Clang clang. Ondas de choque intensas surgiram no céu. A intrusa de cabelos brancos empunhava um kanabo com ambas as mãos, movendo-se com habilidade requintada e defesa impenetrável, criando ondas de choque ferozes que arrebentavam os samurais que se aproximavam.
Ela controlava bem sua força, afastando-o sem causar dano. Não tenho intenção de lutar. Já lhe contei muitas vezes sobre minha identidade e meu nome. Meu nome é Kozuki Oden. Ela falou com uma voz deliberadamente rouca. Quem exatamente é você? Por que está dizendo que é meu pai? Kozuki Iori franziu os lábios, seu rosto bonito demonstrando desgosto. Afinal, Kozuki Oden era seu pai e havia morrido 18 anos atrás. E agora alguém dizia ser Oden. Como ela poderia tolerar isso? Naturalmente, isso incluía os vassalos que o seguiram até a morte, assim como os piratas do Barba Branca, que o consideravam família. Calha a boca. Até uma piada tem limites. Como alguém como você pode se passar por Lord Oden? Brincar com a gente desse jeito é completamente imperdoável. Ouvir a outra parte repetidamente alegar ser Kozuki Oden, se passando por seu Lorde. Os samurais estavam furiosos, desejando matar aquele impostor inexplicável ali mesmo. No entanto, diante do poderoso Kozuki Oden, os samurais comuns não tinham rival e eram jogados para longe repetidas vezes. Lady Iori, aquele bastardo inexplicável, continua dizendo ser Lord Oden. Isso é uma profanação do Lord Oden e absolutamente imperdoável. Um samurai gritou indignado. Svi, svi, svi. Os olhares de Kawamatsu, Iori e outros se fixaram em Kozuki Oden. Ha 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 ha. Kappa Kawamatsu de repente olhou para cima e riu, seu riso carregado de raiva intensa. Sua mão direita repousava sobre sua amada espada Sotomusou. Esta é sua última chance. Quem exatamente é você? Eu sou Kozuki Oden. Kozuki Oden respondeu sem hesitar. Idiota teimoso. Então permita-me revelar sua verdadeira identidade. Um brilho penetrante brilhou nos olhos de Kawamatsu. Ele não falou mais nada, não perguntou mais nada. Sua amada espada em sua cintura desembainhou-se instantaneamente, trazendo uma luz arrepiante enquanto ele avançava em direção a Kozuki Oden. Estilo Kappa, Sakura imponente. Ryu Mitamo. O movimento supremo do estilo Kappa criado por Kawamatsu explodiu. Seu corpo girou repentinamente, transformando-se em um redemoinho semelhante a um tornado, avançando em direção a Kozuki Oden. Diante do poderoso Kawamatsu da bainha vermelha, Kozuki Oden não conseguiu mais manter a compostura. Ela agarrou seu kanabo com as duas mãos e o brandiu. Trovão retumbante dos 8 trigramas. Capítulo 133. Baki. O intenso choque entre o estilo Kappa de Kawamatsu e o trovão retumbante dos 8 trigramas desencadeou uma onda de choque feroz, fazendo os samurais ao redor voarem para trás. No centro, Kawamatsu, o Kappa, cambaleou 7 passos para trás, enquanto o oponente recuou apenas 3. Nessa disputa de força, Kawamatsu, o lutador de sumo homem-peixe, ficou para trás. O resultado fez os samurais que assistiam ficarem boquiabertos de incredulidade. Ele empurrou Kawamatsu de frente. Esse cara é forte. Yogoro tinha uma expressão solene. Não apenas forte, a arma, a técnica, a maneira como ele imita as roupas de Oden-sama e até mesmo se autodenomina Oden. Será que você é? Os olhos de Denjiro brilharam de ódio de repente. Ele havia interagido bastante com os piratas das feras e já havia adivinhado a verdadeira identidade do recém-chegado. Quanto à identidade do recém-chegado, Denjiro foi o segundo a percebê-la. O primeiro, é claro, foi Yan. Como transmigrador e fã fervoroso de Kozuki Oden, ele naturalmente sabia disso. Filha de Kaido Yamato. Essa era sua verdadeira identidade. Essa garota, espiritualmente influenciada por Kozuki Oden, pode ser um pouco ingênua, mas sua força e aparência eram de primeira qualidade. Da invasão de Onigashima à derrota de Kaido e Charlotte Linlin, Yan se perguntava para onde Yamato tinha ido. Agora que a batalha havia terminado, a garota embarcou no navio do Barba Branca e começou a lutar com eles, até mesmo se passando por Kozuki Oden. A batalha no convés estava se tornando cada vez mais intensa. Você é muito forte. Deixe-me testá-lo, samurai de Wano. Neste momento, depois de Kozuki Oden ter empurrado Denjiro para trás, o comandante da 3ª divisão dos piratas do Barba Branca, o homem conhecido como Escudo de Diamante Diamond Josu, um usuário da fruta brilhante do tipo Paramecia, deu um passo à frente da multidão. Punk brilhante. Como uma fera em ataque, ele avançou em direção a Kozuki Oden. Sua defesa estava quase no mesmo nível do físico de Kaido e do Tekai de Charlotte Linlin. Haimeyaki. 8 trigramas trovejantes. O kanabo de Kozuki Oden instantaneamente ficou negro como azeviche, colidindo com o diamante gigante de Josu. Um som violento ecoou. O corpo de Josu voou para trás, colidindo com o convés do Moby Dick. Rachaduras apareceram em sua forma de diamante brilhante. Embora não estivesse estilhaçado, foi o suficiente para surpreender a todos. A defesa de Josu havia sido rompida. Você é muito forte. Kozuki Oden exclamou. Ela lentamente levantou a mão e calmamente removeu a feroz máscara Ania do rosto, revelando um rosto excepcionalmente bonito, não inferior ao de Kozuki Iori. Kozuki Iori, Kawamatsu, Denjiro e os outros mostraram surpresa em seus rostos. Eles jamais imaginaram que a pessoa que se dizia seu senhor e possuía tamanha força fosse uma jovem mulher, mas a transformação dela não parou. Seu rosto tornou-se feroz novamente. Pelos brancos brotaram, o par de longos chifres em sua cabeça tornou-se mais ameaçador e presas aterrorizantes apareceram lentamente. Seu hálito exalava um forte frio. Gelo, esse era o atributo elemental associado à sua Akuma no Mi Zoomítica. Ao sentir a aura que emanava daquela garota, todos ficaram chocados. Era ainda mais forte que a de Marco, provando que sua força era comparável à de um almirante. Golpe de gelo.
Apoiando-se na destreza física proporcionada pela Zoa mítica, Kozuki Oden saltou dezenas de metros acima do Moby Dick e desceu com força. Naquele momento, seu espírito competitivo estava totalmente despertado. Sua força poderia até mesmo empatar com a de Kaido por um tempo. Com exceção dos membros dos Piratas das Feras, era a primeira vez que ela encontrava alguém que pudesse rivalizar com ela. Com poder de combate comparável ao de um grande espadachim, ela quase conseguia destruir a nau Capitânia inteira, e ela carregava o poder gelado do gelo, o que a tornava ainda mais formidável. Parece que exagerei. O rosto de Kozuki Oden demonstrava um traço de inquietação. Ela se preparou para usar seu movimento de velocidade divina para bloquear o ataque, mas então uma voz provocadora soou, acompanhada por intensas chamas azuis subindo. Mocinha, Kozuki Oden não atacaria membros dos Piratas do Barba Branca. Ele já fez parte da nossa família, servindo como comandante da 2ª divisão. Batendo as asas, Marco a Fênix chegou rapidamente com o pé direito envolto em chamas da Fênix, destruindo completamente o golpe de gelo de Kozuki Oden. Gelo e chamas se entrelaçaram, e uma camada de névoa branca surgiu sobre o Moby Dick. Ele olhou para a bela garota à sua frente. Uma emoção inexplicável surgiu em seus olhos. Ela também era usuária da Zoa mítica? Quem disse que gelo e fogo não podem coexistir? Não é bem interessante? Quando Yan apareceu pela primeira vez, tanto ele quanto Vista queriam desafiá-lo, mas o crescimento de Yan era monstruoso demais. Quando olharam para trás, ele já havia se tornado o mais forte do mundo, completamente inatingível. Kozuki Oden também ficou perplexa. Embora fosse a primeira vez que o via, não era a primeira vez que ouvia falar dele. Naquele diário transformador, tal pessoa lhe foi apresentada. Quando viu aquele navio em forma de baleia pela primeira vez, ela ficou animada e correu até lá, mas, sem explicar direito, eles acabaram brigando. Agora ela finalmente tinha certeza de suas verdadeiras identidades. Um dos 4 imperadores que governavam os mares. Seu capitão era o homem mais forte do mundo, Barba Branca. O homem batendo suas asas azuis flamejantes diante dela era o comandante da 1ª divisão, Fênix Marco, também um usuário da Zoa mítica. Embora eu não sinta nenhuma maldade sua, você atacou nossa família. Então, terei que subjugá-lo primeiro e depois fazer perguntas. Assim que Kozuki Oden estava prestes a falar, as asas azuis de Marco liberaram inúmeras chamas no céu. Penas como milhares de flechas afiadas foram atiradas em direção a Kozuki Oden, em sua forma de grande boca verdadeira deusa, a temperatura subindo. Pássaro azul. Presa glacial. Frio sem fim transformado em enormes pilares de gelo da boca de Kozuki Oden, encontrando as penas de fogo. Naquele momento o céu se partiu em 2, com gelo e fogo se entrelaçando. Isso lembrou Yan da batalha entre Aokiji e Akainu pela posição de almirante da frota, que transformou Punk Hazard em uma terra de gelo e fogo. Aquela batalha foi um arrependimento para aqueles que não a tinham testemunhado, mas agora ver algo semelhante compensou um pouco. Esta batalha termina aqui. Quando a colisão terminou, embora Onigashima não tivesse se transformado em gelo e fogo, estava completamente envolta em névoa branca. Antes que pudessem continuar a luta, Yan interveio decisivamente para pôr fim a esse conflito sem sentido. Ahahaha. Esses filhos tolos adoram causar problemas. Aquele garoto Marco está até competindo com uma garota, disse Barba Branca, desamparado, mas com carinho, seus olhos também demonstrando um toque de diversão. 5 minutos depois, os samurais do clã Kozuki e os piratas dos Piratas do Barba Branca embarcaram em sua jornada de volta à capital das flores. No salão de tatame, a pessoa que se autodenominava Kozuki Oden estava sentada ereta. Yan, juntamente com Kozuki Iori, Kawamatsu, Denjiro e os outros 9 bainhas vermelhas, além de membros dos Piratas do Barba Branca, também estavam presentes, bloqueando sutilmente qualquer rota de fuga. Do lado de fora da sala, Yogoro liderava um grande número de samurais e piratas. Acredite em mim, eu realmente sou Kozuki Oden. Yamato começou seriamente, mas antes que pudesse terminar, foi interrompida pelos olhares severos de Iori, Kawamatsu, Denjiro, Barba Branca e outros. Não me lembro de Oden ser uma jovem bonita, embora a força corresponda. Barba Branca riu com vontade. Cercada por tantas pessoas poderosas, ela não demonstrou pânico. Aquela garota era incrivelmente ousada ou absolutamente confiante de que nada lhe aconteceria. Certo, meu nome verdadeiro é Yamato. Sou filha de Kaido das Feras. Yamato revelou calmamente sua identidade, e a sala ficou em silêncio instantaneamente. O que? O próximo segundo. Clang clang. O som alto de espadas sendo desembainhadas ecoou enquanto as katanas dos samurais saíam de suas bainhas simultaneamente. Então é isso. Há muito tempo ouço dizer que Kaido tem um filho excêntrico em Onigashima. Não esperava que fosse uma mulher tão poderosa. Os olhos de Denjiro brilharam friamente. Tendo interagido bastante com os Piratas das Feras, ele naturalmente já ouvirá vários rumores. Você é realmente filha do Kaido? Kawamatsu e os outros 9 bainhas vermelhas gritaram com raiva. Sim, eu sou Yamato, filha de Kaido. Mas a pessoa que admiro é seu senhor, Kozuki Oden. Embora eu não pudesse escolher meu pai, não há necessidade de odiá-lo. A expressão de Yamato permaneceu calma. Já que você é mesmo filha do Kaido, não há mais nada a dizer. Leve-a embora. Kawamatsu era assassino, e Denjiro também se levantou. A atmosfera na sala ficou tensa em um instante. Sentem-se todos. Yan falou com firmeza. Barba Branca também calmamente pressionou a mão dele. Ela não escondeu sua identidade, isso é uma demonstração de honestidade. Deveríamos, apropriadamente, demonstrar alguma tolerância. Agora que Kaido pereceu no mar, essa identidade não pode ajudá-la. Além disso, com tanta gente aqui, por que se preocupar? Ao ouvir isso, Kawamatsu e Denjiro tiveram que suprimir sua raiva por enquanto. Obrigado a todos por confiarem em mim. Yamato assentiu e agradeceu a Yan, Barba Branca e aos outros.
Não precisa. Deixe-me dizer primeiro, eu não te perdoei por se passar pelo meu pai. Você precisa me dar uma explicação. Disse Iori séria. Yamato assentiu, tirou um caderno do peito e o entregou a Kozuki Iori e ao samurai. Este é o diário de bordo do meu pai. Agora ele está retornando ao seu legítimo dono. Barba Branca também está aqui. Ele deve conseguir dizer se é a letra de Oden. Barba Branca e os 9 bainhas vermelhas assentiram. Até os comandantes de divisão reconheceram que aquele era o diário de Oden. Todos conheciam Oden, era impossível falsificá-lo. 18 anos atrás, fiquei comovido com a heroica última resistência de Oden-sama e passei a admirá-lo profundamente. Corri para o castelo de Oden o mais rápido possível na esperança de resgatar os filhos de Oden-sama, ou seja, você e seu irmão. Mas quando cheguei, já era tarde demais. No fogo, tudo o que encontrei foi este diário de bordo. Ele tem sido a minha bíblia. Yamato disse com o rosto cheio de fervor. Tashiji também achou isso curioso. Era semelhante à justiça incutida na marinha, mas pelo menos era justa. Kaido das Feras era um pirata maligno, diferente de Barba Branca que era diferente. Pare de falar bobagens. Como a filha do Kaido pode admirar o Oden-sama? Kawamatsu gritou com raiva, claramente não acreditando nela. Kawamatsu, eu acredito nela. Iori disse. Lady Iori. Kawamatsu ficou atordoado. Ela não deveria estar mentindo. Iori assentiu, confiando em sua intuição feminina. A alma dela me diz que é verdade. Desta vez, foram Barba Branca, Yan e Marco que falaram. Com seu forte aqui de observação, eles não sentiram nenhuma falsidade vindo da garota, provando que o que ela disse era genuíno. Obrigado. Yamato agradeceu novamente. Por 18 anos, alimentando admiração por Oden-sama, tentei repetidamente persuadir meu pai a deixar este país. Yamato imediatamente relatou seus esforços ao longo dos anos e seu grande ideal de realizar o desejo de Kozuki Oden de abrir o país de Wano. A sala ficou em silêncio mais uma vez. Você acha que vamos acreditar nessas palavras? Você é filha do Kaido. Como pôde ir contra o próprio pai? Exclamou Kawamatsu. Ele era quem mais falava, e Yan compreendia. Depois de ficar confinado no campo de mineração de minas de Udon por 20 anos, comendo peixe venenoso todos os dias, ele naturalmente guardava um profundo ressentimento. Além disso, meu relacionamento com meu pai não é tão bom quanto você imagina. Fiquei confinada em Onigashima todos esses anos, com algemas explosivas nas mãos. Se eu sair de Onigashima, as algemas explodirão e arrancarão minhas mãos. Desta vez, graças a todos vocês, finalmente recuperei minha liberdade. Yamato sorriu amargamente. Quando Kaido os combateu, ela finalmente encontrou a chave em outro lugar e escapou antes da grande explosão, evitando uma morte trágica no mar. Colocar tais algemas na própria filha é algo que um pai faria? Os belos olhos de Iori se arregalaram em choque, cobrindo a pequena boca com a mão fina. Os outros comandantes de divisão sentiam o mesmo, afinal, todos tinham um bom pai. Não importa o que você diga, o fato de você ser filha do Kaido não vai mudar. Eu jamais poderia confiar minhas costas à filha do Kaido. Kawamatsu disse com firmeza, fazendo com que Yan liberasse uma pressão espiritual aterrorizante, fazendo com que todos se sentissem como se tivessem caído no inferno. Chega! Você já não disse o suficiente? Finalmente, eles tiveram que se submeter à sua presença avassaladora. Iori imediatamente foi confortar Kawamatsu, sabendo que ele estava expressando sua insatisfação com o país de Wano. Mas como só ele falava o tempo todo, todos os outros ficaram descontentes, achando que ele estava agindo como uma criança. Eu sinto mesmo, mas... Lady Iori, se você confia nela ou não, por favor, decida. Denjiro olhou para Kozuki Iori. Ele era mais racional, mas, independentemente do que pensassem, a decisão final deveria ser tomada por Iori. Iori hesitou momentaneamente insegura, e inconscientemente olhou para Yan e Barba Branca ao seu lado. Pai, o que devo fazer? Yan sorriu levemente, embora seu rosto pálido e demoníaco não transmitisse calor. Agora que Kaido se foi e Iori está assumindo o controle do país de Wano, a resposta ainda importa? Além disso, acho que o objetivo dela deveria ter mudado, certo? Yan olhou para Barba Branca ao lado dele. Com Iori ali acreditando em Yamato, seu propósito havia mudado para querer navegar pelos mares. Muito obrigado, Yan-sama. Yamato ficou agradavelmente surpreso, grato pela confiança, e então se ajoelhou profundamente diante de Barba Branca. Papai Barba Branca, por favor, deixe-me participar. Capítulo 134. Terra de Wano. A grande batalha terminou. A morte de Kaido provocou uma onda de choque por todo o país de Wano, causando uma intensa agitação. Todos que souberam desta notícia ficaram atonitos. Embora Kozuki Oden tenha sido derrotado há 18 anos, ainda hoje no país de Wano, ainda havia muitos samurais leais a Kozuki Oden resistindo ao governo de Orochi, incluindo os ladrões de Atamayama liderados por Ashura Doji e outros. Kurozumi Orochi contava com o apoio de Kaido, e a força avassaladora de Kaido o tornava destemido diante dos samurais. Todos sabiam que sem derrotar Kaido, seria impossível derrotar Kurozumi Orochi. Mas agora, Kaido está morto. Isso significava que Kurozumi Orochi havia perdido seu apoio. A montanha que os pressionava havia desaparecido. Os piratas das feras do Yonkou Kaido foram destruídos nesta batalha, com sua força reduzida a menos de 1/10. O Shogun Kurozumi Orochi foi deposto e executado, e seus remanescentes foram todos expurgados por Denjiro. Embora o país de Wano precisasse urgentemente de pessoas para a reconstrução, a demanda unânime do povo era levá-lo à justiça. O país de Wano abriu um novo capítulo. À medida que os conflitos entre as diversas forças nos mares se intensificavam, o país de Wano gradualmente se acalmou. Embora as mulheres não pudessem herdar o cargo de Shogun, desde a ascensão de Kurozumi Orochi ao poder, ele havia destruído os daímios de várias regiões.
causando o colapso do sistema original no qual o Shogun nomeava daimyos para administrar diferentes áreas. Além disso, com o desaparecimento de Momonosuke, ninguém tinha certeza se ele reapareceria em poucos anos. Portanto, como filha única de Kozuki Oden, Kozuki Iori foi empurrada pelos samurais para a posição de daimyo. Ela assumiu tanto os assuntos internos quanto a decisão crucial de abrir o país. O país de Wano entrou em um período estável de reforma e desenvolvimento. O cargo de Shogun ficou temporariamente vago. Se Momonosuke reaparecesse no futuro, ele herdaria o título. Caso contrário, Iori aboliria o cargo de Shogun, manteria apenas o título de daimyo do país de Wano e passaria o título através da linhagem Kozuki. Quanto a Yan, que matou Kaido e ficou ao lado de Iori para apoiá-la na derrubada de Kurozumi Orochi, seja como um Shichibukai ou um ex-fuzileiro naval, ele poderia ser considerado uma força de justiça nesses mares e era admirado como rei sábio. Este título pertencia originalmente a Kaido no país de Wano, representava um status acima do sistema do país, semelhante a um deus guardião nacional. Agora pertencia a Yan. Quanto ao Barba Branca, o motivo de seu envolvimento foi ocultado. Dizia-se que Kaido e a Big Mom haviam provocado sua família, forçando-o a se juntar a Yan. Mesmo que as ações de Barba Branca fossem justas, ele ainda era um pirata e não podia ser associado ao país de Wano. No centro da capital das flores. Originalmente, esta era a residência do shogunato de Kurozumi Orochi, mas agora havia sido reconstruída como a mansão do daimyo. Dentro da mansão recém-construída, em um amplo salão, Yan estava sentado atrás de uma mesa colocada no centro. À sua esquerda, Tashiji, sentada ali perto. À sua direita, Kozuki Iori, vestida com um kimono de daimyo. Mais abaixo, no salão, Ashura Doji, Kawamatsu, Denjiro e outros servos de Kozuki estavam ajoelhados. Se você deseja abrir o país, então faça isso, disse Yan, levantando a xícara sobre a mesa. Olhando para Denjiro e os outros ajoelhados no chão, abrir o país de Wano foi o último desejo de Kozuki Oden. Após retomar o país e apoiar Iori como daimyo, Denjiro e os outros começaram a discutir a abertura do país. Mas para empreender tal tarefa, eles obviamente precisavam da aprovação de Yan primeiro. Depois de abrir o país, vocês poderão navegar pelos mares sob a minha bandeira, disse Yan calmamente. Ao ouvir suas palavras, Denjiro e os outros ergueram a cabeça, demonstrando gratidão. Obrigado, senhor. Embora não soubessem muito sobre o mundo fora do país de Wano, sabiam que os mares eram perigosos. Abrir o país significava enfrentar ameaças além de suas fronteiras. A concordância e a permissão de Yan para usar o emblema do demônio de asas negras significavam que o país de Wano estaria sob sua proteção. Alguém que poderia facilmente matar Kaido das Feras e Charlotte Linlin era, sem dúvida, uma das figuras mais importantes dos mares. Com a proteção de Yan, eles não precisavam temer nenhum invasor. Depois de pensar um pouco, ele achou melhor ter uma bandeira. A maioria dos piratas pensaria 2 vezes antes de atacar, e somente os tolos ousariam saquear seus navios. Agora que ele estava no auge do mundo, ele não precisava mais se esconder de ninguém, embora Suki no Mi, fruta da invisibilidade, de Tashiji pudesse ajudar na ocultação. Mas isso só acontecia quando ele não queria agir. Seu emblema era simples, 2 asas cruzadas em preto e branco, simbolizando que ele não pertencia a nenhuma facção e abraçava a liberdade. Barba Branca Dono Inkuri enviou uma mensagem. Eles estão se preparando para partir, relatou Kawamatsu antes de Denjiro e os outros se retirarem. O quê? O tio Barba Branca está indo embora? Mas eu ainda não o agradeci direito. Iori imediatamente demonstrou relutância. Se formos agora, talvez não seja tarde demais. Kuri, nas ruínas do castelo de Oden. Era uma ruína desolada, onde havia vários túmulos antigos entre ervas daninhas com lápides tortas na frente. Kozuki Oden. Kozuki Momonosuke. Kinemon Raposa de Fogo. Kanjuro. Eram ninguém menos que os daimyos do clã Kozuki, a família de Kozuki Oden e os vassalos conhecidos como os 9 bainhas vermelhas. Tashiji seguiu Yan. Então este é o túmulo de Kozuki Oden? Chegando diante dos túmulos, olhando para as lápides ali, embora o país de Wano, sob a manipulação de Orochi, tivesse manchado o nome de Kozuki Oden, Tashiji ainda conseguia discernir verdades das falsidades. Além disso, o nome Kozuki Oden não lhe era estranho. Ela aprenderá algumas coisas sobre o país de Wano com Yan e também conhecia um pouco do passado dos piratas Roger. Kozuki Oden era companheiro do rei pirata Roger e Barba Branca, membro de ambas as tripulações piratas e tinha uma recompensa muito alta. Parece que está aqui. Yan caminhou até uma lápide no fundo, com o nome Kozuki Toki inscrito. Ele olhou para o chão e falou calmamente. Kozuki Toki, a esposa de Kozuki Oden, era uma pessoa de 800 anos atrás, do século vazio. Ela possuía uma Akuma no Mi chamada Toki no Mi, fruta do tempo, que lhe permitia viajar para o futuro. Tashiji demonstrou surpresa. Viajar no tempo? Existe mesmo alguém com a habilidade de uma Akuma no Mi que consegue fazer uma coisa dessas? Como Kozuki Toki havia usado a habilidade da Toki no Mi de atravessar 800 anos, a fruta não havia aparecido na história desses 800 anos. Nem havia sido registrada na enciclopédia de Akuma no Mi. Era uma fruta cuja existência era especulada, mas não confirmada. Ele só pode viajar para o futuro, não para o passado. Yan riu baixinho. O tempo não é algo que possa ser facilmente manipulado. 18 anos atrás, Kozuki Oden foi derrotado por Kaido e morreu. O clã Kozuki foi destruído, e Kozuki Toki usou sua habilidade para enviar os servos 20 anos no futuro. Ou melhor, a habilidade da Toki no Mi de enviar pessoas para o futuro não as faz viajar diretamente para um ponto futuro.
mas as remove do tempo atual até este ponto, levando-as a um local predeterminado. A pessoa removida do tempo retorna, o que é o que chamamos de viagem no tempo. Ian entendeu imediatamente porque a Toki Toki no Mi só podia ir para o futuro e não para o passado. Não podia interferir no fluxo do tempo do mundo. Momonosuke, Kinemon e os outros ainda estavam em um estado selado no tempo paralelo. 3 dias atrás, após a batalha em Onigashima, Barba Branca recusou o convite de Iori para descansar e se recuperar na movimentada capital das flores, pois não queria interferir muito nos assuntos internos de Wano. Por fim, Barba Branca e seus filhos se estabeleceram temporariamente nas ruínas do castelo de Oden. 25 anos se passaram desde a última vez que se separaram. Oden, que havia sido emprestado por Roger e nunca mais voltou, estava agora separado pela vida e pela morte. Este se tornou o maior arrependimento nos mais de 70 anos de vida de Barba Branca. Barba Branca sentou-se junto ao túmulo de Oden por 3 dias, desabafando e compartilhando tudo. Agora, era a hora de partir. Em frente aos túmulos havia uma cruz com o cadáver de Kurozumi Orochi amarrado a ela, parecendo um grande sapo carbonizado, como se tivesse sido coberto com farinha de rosca e ovo batido, e depois frito até a perfeição. Após a batalha com Kaido e Charlotte Linlin, Kozuki e Iori e os vassalos reuniram o povo e aplicaram ao usurpador a mesma punição de Oden, a execução em ebulição. Ele terminou assim, e aquele dia foi uma celebração nacional. Mesmo com o inimigo morto, eles sentiam apenas raiva, nenhuma alegria, porque seu senhor não retornaria. Gurararara, rapazes, está na hora de nos despedirmos do nosso familiar, Oden, em sua jornada final. Marco, está tudo pronto? Barba Branca se levantou rindo e gritou: pai, já estamos prontos há algum tempo. O comandante da primeira divisão, Marco, respondeu em voz alta, dando um passo à frente e colocando os itens preparados entre os túmulos de Barba Branca e Oden. Aquilo era uma panela grande? Muitos dos novos membros dos piratas do Barba Branca não conseguiram evitar ficar estupefatos, sem saber o que seu pai estava planejando. Ei, Josu, o que o Pops está fazendo? Não estamos aqui para prestar homenagem ao Oden? Perguntou um membro da tripulação, confuso. Você verá em um instante. Esta é uma maneira única de prestar homenagem entre nosso pai e Oden, disse Daimon Josu com uma expressão nostálgica. Enquanto ele falava, Marco, Vista e os outros comandantes já haviam acendido uma fogueira em frente ao túmulo de Oden. Barba Branca acenou com sua grande mão e colocou a panela sobre o fogo ardente, depois adicionou água para ferver. Encheram a panela com todos os tipos de ingredientes, e o aroma se espalhou imediatamente. Se alguém visse essa cena, ficaria completamente chocado, pensando que a pessoa enterrada ali embaixo devia ser um inimigo, não um amigo. Afinal, quem neste mundo cozinharia um ensopado quente sobre o túmulo de um amigo querido como forma de prestar homenagem? Isso era simplesmente ultrajante. Mas hoje, o homem mais forte do mundo, Barba Branca, estava usando uma maneira bizarra de prestar suas homenagens. Cozinhar Oden sobre o túmulo de um camarada? Se a notícia se espalhasse, certamente chocaria o mundo. Mas Marco, Josu e os outros membros veteranos não se importaram nem um pouco, agindo como se fosse natural. Até Yamato estava animada. Ela tinha visto isso no diário de bordo. Oden adorava comer Oden quando estava vivo. Certa vez, ele me prometeu que se morresse um dia, esperava que alguém cozinhasse Oden sobre seu túmulo para prestar-lhe homenagens. Mesmo que ele não pudesse comer, só de sentir o cheiro já seria bom, disse Barba Branca com nostalgia, com um toque de reminiscência no rosto. Hahaha, de fato, Oden costumava cozinhar Oden sobre os ossos dos outros como despedida. Esta é uma promessa de homem entre Pops e Oden. Agora estamos até cozinhando panela quente usando o lugar onde jaz o corpo frito de seu assassino, Kurozumi Orochi. Oden-sama certamente ficaria feliz. Quando Ian levou Iori e Tashigi às ruínas do castelo de Oden, o que eles viram foram os membros dos piratas do Barba Branca, liderados por Barba Branca, lutando para comer Oden sobre o túmulo de Oden, uma cena bizarra. Tio Barba Branca, o que o senhor está fazendo? Ao ver aquela cena sem sentido, Tashigi e Ian ficaram momentaneamente perplexos, depois balançaram a cabeça, impotentes. Iori, também chocada, percebeu que Barba Branca e outros estavam cozinhando uma panela quente sobre o túmulo de seu pai e não conseguiu evitar encher as bochechas de raiva. Ian Dono e a pequena Iori. Ao ver os dois aparecerem, os membros dos piratas do Barba Branca ficaram atordoados. Nunca imaginaram que eles chegariam tão rápido e repentinamente. Segundo suas estimativas, quando Iori chegasse para se despedir deles, eles já teriam terminado de comer e se arrumado. Mas agora eles foram pegos em flagrante. Essa foi uma situação bem embaraçosa. Pequena Iori, isso. O normalmente calmo Marco não conseguia encontrar as palavras. Yamato não conseguiu conter o riso ao lado dele, puxando Iori para perto de Barba Branca. Após 2 dias de súplicas persistentes, ela conseguiu se juntar aos piratas do Barba Branca. Ela imaginou que passaria pelas mesmas provações difíceis que Oden, mas Marco também implorou a Barba Branca. Imediatamente, os outros comandantes de divisão perceberam suas intenções. Para a felicidade de seu filho tolo, Barba Branca teve que concordar com o pedido. Afinal, ele valorizava a família acima de tudo, e a força de Yamato era ainda maior que a de Marco. Naturalmente, ela não era uma mulher frágil. Lady Iori, Oden-sama adorava isso quando estava vivo, então. Iso gaguejou. Hehe. No momento em que Barba Branca estava se encolhendo desajeitadamente e Iori, que estava brava há um momento, de repente caiu na gargalhada e disse: tudo bem. Tio Barba Branca, pessoal, eu entendo. Se o pai soubesse, certamente estaria dançando de alegria. A sopa está fervendo. Todos, por favor, comam rápido. Kozuki Iori deu um sorriso radiante. Ela não se importou nem um pouco com as ações de Barba Branca e dos outros. Ela até se juntou a eles, servindo grandes tigelas de Oden para Ian e Tashigi.
Nas ruínas do castelo de Oden, a atmosfera ficou alegre novamente. Capítulo 135. 2 horas depois, a animada cerimônia de preparação do Oden foi encerrada. Os membros dos piratas do Barba Branca empacotaram seus pertences e, acompanhados por Ian e Iori, seguiram para a costa de Kuri para se despedir. Embarcaram no Moby Dick, preparando-se para zarpar. Ao mesmo tempo, na cachoeira de entrada do país de Wano, em Kuri, carpas gigantes multicoloridas saltaram sobre o portão do dragão, trazendo um grande navio pirata de tons vermelhos para Kuri. No mastro do navio pendia uma bandeira com um rosto e espadas cruzadas, representando sua identidade, os piratas ruivos de Yonko. País de Wano, Kuri e Porto de Itachi. Tio Barba Branca, tio Marco, pessoal, vocês vão mesmo embora? Não podem ficar mais alguns dias, implorou Kozuki Iori, relutante em vê-los partir. Pequena Iori, não há mais nada que possamos fazer por este país. De agora em diante, vocês terão que protegê-lo vocês mesmos. Sem Kaido das Feras e Charlotte Linlin, acredito que ninguém vai querer perturbar o país de Wano. Além disso, Yandono se tornou seu rei guardião sábio e permitiu que você usasse a bandeira dele. O papai até admite que o Yandono é o homem mais forte do mundo. Marco riu. Isso mesmo, isso mesmo. Teremos a chance de nos encontrar novamente no futuro. Diamond Josu, Vista e outros concordaram. De repente, como se sentissem algo, Barba Branca e outros no Moby Dick. Também notei uma aura poderosa se aproximando. Pop, Pop, algo grande está acontecendo. Cabelo Ruivo chegou. O vigia da gávea dos piratas do Barba Branca gritou em alarme. Ao ouvir suas palavras, o Moby Dick explodiu em espanto. Eles não conseguiam entender porque o Ruivo também tinha vindo para cá. Em poucos dias, 4 Yonkou do mar desceram sobre esta terra desconhecida. O que está acontecendo? Gurararara, aquele garoto ruivo, hein? Que ele vem aqui. Barba Branca concordou. Quanto ao seu propósito, os membros dos piratas do Barba Branca podiam ter uma ideia. Shanks ruivo, hein? Interessante. Ian sorriu, entrando no convés do Moby Dick com Iori, que estava curiosa sobre a misteriosa identidade do ruivo. Ele também estava bastante intrigado. Poucos minutos depois, o Red Force, o navio pirata dos piratas do ruivo, atracou ao lado do Moby Dick. Passos ecoaram pela passarela que conectava os navios. O cabelo ruivo está chegando. O comandante da 3ª divisão, Diamond Josu, lembrou. Recuem. Seus corpos não vão aguentar isso. Marco acenou com a mão, dispensando a multidão. No entanto, já era tarde demais. Apenas o som de um único passo tap foi ouvido. Os mais próximos da ponte de ligação nem sequer gemeram antes de revirarem os olhos e caírem inconscientes. Quando os passos de Shanks ruivo soaram novamente, outro grupo desabou. Quando o ruivo Shanks apareceu completamente no convés, as pessoas já estavam deitadas em cima do Moby Dick. Com pouca resiliência mental, você não consegue ficar consciente na frente daquele homem. Continua tão dominadora como sempre, ruiva. Josu falou solenemente. Finalmente, o Yonko Shanks ruivo se posicionou firmemente no centro do convés. Perdoe-me. Subir a bordo de um navio inimigo e fazer essa demonstração, mas não tenho intenção de lutar. Só tenho alguns assuntos para discutir com você. Shanks, o ruivo, falou calmamente, seu olhar percorrendo o imponente Barba Branca e então fixando-se no homem e na mulher parados à direita de Barba Branca. Olhando para Ian, a expressão calma no rosto de Shanks mostrou uma leve flutuação. Gurararara. A gargalhada calorosa de Barba Branca tirou Shanks do choque e da contemplação. Isso é algo que um homem que exala dominância deveria dizer? Comparado a você, Ian era muito mais direto naquela época, disse Barba Branca. Marco e os outros sorriram com cumplicidade, todos se lembrando do dia em que Ian embarcou no Moby Dick. Ele era igualmente imponente, chegando a desafiar Barba Branca diretamente para uma luta. Mas para evitar alertar Kaido das Feras e outros antes da batalha no país de Wano, eles não lutaram. Após o fim da batalha, ele percebeu que não era mais páreo para Ian, o que se tornou um arrependimento para Barba Branca. É mesmo? Então você é o famoso demônio de asas negras. Finalmente nos conhecemos. Shanks, o ruivo, riu alegremente. Yonko Shanks ruivo, eu também já ouvi seu nome. Ian respondeu com um sorriso, seu olhar em direção ao ruivo ficando mais ousado, sua intenção de batalha aumentando. A expressão de Shanks congelou momentaneamente. Sob os olhares atentos dos piratas do Barba Branca e dos piratas do Ruivo, muitos não conseguiram conter a respiração, sentindo um peso no coração. Yonko Big Mom, Yonko Kaido das Feras. Agora é Yonko Shanks Ruivo. Este ex-vice-almirante da marinha, agora Shichibukai, o demônio de asas negras, já havia derrotado 2 Yonkou. Os únicos que restaram foram Shanks Ruivo e Barba Branca. Haverá alguém que consiga deter seu avanço? Shanks, o Ruivo, já havia se unido ao maior espadachim do mundo, Drácula Mihawk, e era aprendiz no navio do rei pirata Roger. Embora tenha perdido um braço no Mar do Leste, ele ainda estava no topo do mundo. Ian derrotou 2 Yonkou consecutivamente, ele é imparável. Se Shanks Ruivo também for derrotado, então, só resta o nosso pai. Os membros dos piratas do Barba Branca olharam para Ian e Shanks Ruivo, que estavam tensos e falavam com a voz trêmula. Do outro lado, alguém balançou a cabeça e disse, cada um dos Yonkou é forte com habilidades diferentes. Ian pode matar Kaido das Feras. Talvez seu poder de ataque seja maior que o do Barba Branca, mas poder de ataque não é tudo. Talvez ele não consiga superar a esgrima do Ruivo. Afinal, Yandono e Pops lutaram juntos contra Kaido e Charlotte Linlin. Ambos bloquearam o ataque combinado. Talvez ele seja mais forte que Pops, mas ninguém sabe o quanto.
Isso mesmo. Neste mar, as habilidades se contrapõem. Derrotar 2 Yonkou consecutivamente é quase inacreditável. Pode não ser tão fácil para ele derrotar o nosso líder. Pessoas dentro do território dos piratas do Ruivo também discutiam em voz baixa. Mas e se ele realmente derrotar o nosso líder? E se ele derrotar o Barba Branca também? Ao ouvir isso, a pessoa que falará antes ficou em silêncio e olhou para o céu distante. Então ele seria o novo, mais forte do mundo. Olhando para Yan em vestes brancas, exalando uma aura profunda e alarmante como a de um demônio, alguns dos recém-chegados dos piratas do Ruivo demonstraram descrença. Então foi ele quem matou Kaido das Feras e derrotou os piratas da Big Mom? A aparência dele é realmente intimidante, mas ele não parece particularmente forte, e eu não consigo sentir nada. Muitos dos novatos dos piratas do Ruivo observavam Yan de longe, alguns até ansiosos para tentar, mas eram repreendidos pelos piratas veteranos ao lado deles. Os oficiais dos piratas do Ruivo geralmente tinham um relacionamento com Shanks semelhante ao de Zoro, Sanji e Luffy, sem distinções de patente como irmãos, e sempre brincando. Naquele momento, todos os olhos estavam voltados para Yan. O tempo pareceu congelar. Até os oficiais dos piratas do Ruivo suavam na testa. Quanto aos recém-chegados, não conseguiam respirar. Mas no instante seguinte, os cantos da boca de Yan se curvaram levemente. Zumbido. Uma onda invisível emanou de Shanks. Poeira e areia de repente zumbiram e tremeram enquanto a onda se espalhava sem afetar ninguém, mas fixando-se inteiramente em Yan, caindo sobre ele. Aqui do Conquistador. O Aqui do Conquistador de Shanks Ruivo é reconhecido como o mais forte dos mares. Como um dos Yonkou, ele é conhecido como o homem mais dominante. Ao sentir o Aqui do Conquistador, os oficiais ao lado de Shanks mostraram leves mudanças em suas expressões. Alguns até empunharam suas armas, preparando-se para a batalha. O céu antes limpo subitamente se agitou com ventos e nuvens. Embora o Aqui do Conquistador seja invisível a olho nu, em termos de percepção espiritual e aura, ele surgiu como um deslizamento de terra ou tsunami. Todos que enfrentaram diretamente o Aqui do Conquistador de Shanks tinham profundo respeito por ele. Aqueles que conseguiram resistir ao seu Aqui eram todos indivíduos fortes e renomados. Pessoas comuns perderiam a consciência instantaneamente. Este é o Aqui do Conquistador, sobrecarregando tudo, fazendo tudo se submeter. Quando o Aqui deste conquistador caiu sobre Yan, ele apenas fez seu manto branco e solto balançar levemente ao vento. O Aqui do seu conquistador é muito mais forte que o do Kaido das Feras, da Big Mom e até do Barba Branca. Sob o impacto do Aqui do conquistador de Shanks, Yan curvou levemente os lábios e um brilho surgiu em seus olhos. Zumbido. Um Aqui de conquistador ainda mais assustador irrompeu de Yan, em todas as direções. Instantaneamente rachaduras surgiram no convés sob seus pés, e as nuvens escuras que se acumulavam no céu foram dissipadas por essa aura, revelando o céu limpo mais uma vez. Mas no momento seguinte, o choque entre os dois Aqui do Conquistador fez com que todos os comandantes de divisão dos piratas do Barba Branca e os oficiais dos piratas do Cabelo Ruivo mudassem suas expressões drasticamente. Bum! Os dois Aqui do Conquistador fizeram o ar se torcer e destorcer, como se dois punhos invisíveis colidissem violentamente. Craque! Craque! O convés entre os dois se estilhaçou de repente. Inúmeros fragmentos e areia fina se ergueram entre eles. Esses fragmentos e areia não se espalharam aleatoriamente, mas pareciam congelados no tempo, suspensos no ar. O Aqui do Conquistador de Shanks Ruivo era claramente mais forte que o Kaido das Feras, a Big Mom e até mesmo o Aqui do Conquistador do Barba Branca. Seu Aqui podia afetar diretamente a matéria, causando até rachaduras nas tábuas do navio. Os dois Aqui do Conquistador caíram em um impasse silencioso. Não havia nenhuma cena de areia e pedras voando, mas incontáveis pedrinhas e areia estavam suspensas no ar. Naquele momento, até mesmo as pessoas normais ali presentes sentiram uma extrema sensação de opressão. Sob essa aura opressiva, ninguém conseguia falar, incluindo os oficiais dos piratas do Ruivo, que tiveram que concentrar toda a sua energia para suportar essa pressão. Os olhos deles mostraram choque. Eles não esperavam que o Aqui do Conquistador de Yan fosse tão forte, capaz de formar um impasse com o Aqui do Shanks Ruivo. Nesse momento, Shanks também ficou extremamente chocado. Ele não esperava que o Aqui do Conquistador de Yan fosse tão poderoso, ainda mais forte do que qualquer um que ele já conheceu, incluindo seu capitão, o Rei Pirata Roger. Entre imperadores, às vezes apenas pela aura, eles conseguiam entender que tipo de pessoa o outro era. O que Shanks sentia por Yan não era nenhum senso de submissão, apenas um orgulho que parecia transcender tudo, abarcar tudo. Era como se nada neste mundo pudesse fazer Yan abaixar a cabeça. Se os Yonkou fossem comparados aos mares leste, oeste, sul e norte, e o Rei Pirata fosse a Grand Line ou dois mares, então Yan sentia como se o mundo inteiro estivesse pressionando de cima para baixo. Agora sua fusão com o Kyoha havia atingido 84%. Mesmo no mundo de Bleach, ele seria apenas mais fraco que os mais fortes Shinigami Yamamoto e Ojoku Aizen. Por isso, ele não temia ninguém. Ele estava completamente no topo deste planeta. Zumbido. O impasse entre os dois Aqui do Conquistador não durou muito, apenas alguns instantes. Finalmente, o Aqui do Shanks Ruivo foi violentamente destruído pelo Aqui de Yan. Nem mesmo o Aqui do Conquistador do homem mais dominante do mundo, Shanks Ruivo, conseguiu resistir ao de Yan. Afinal, Yan havia transcendido este mundo há muito tempo. Talvez apenas o chamado Rei do Mundo, Imu, pudesse fazê-lo se tornar sério. À medida que o Aqui do Conquistador de Shanks mostrava sinais de colapso, todos os oficiais dos piratas do Ruivo sabiam que as coisas estavam ruins, mas não tinham poder para fazer nada nem podiam. Vitória é vitória, derrota é derrota. Bum!
No momento em que o Aqui do Conquistador de Shanks desabou, o convés sob os pés de Yan finalmente se estilhaçou e se ergueu, junto com as pedras e a areia suspensas no ar, explodindo em todas as direções. Como meteoros passando rapidamente, a poeira levantada congelou de repente e se espalhou para os dois lados. Depois que a poeira se dissipou, o mundo gradualmente voltou à calma. O Aqui do Conquistador de Yan parou de se espalhar, mas foi imediatamente recolhido. A cena ficou em silêncio. O olhar de todos caiu sobre Shanks, o ruivo, que abaixava ligeiramente a cabeça, e Yan, que permanecia calmo, olhando para a frente. Seus olhos ainda demonstravam descrença. Se alguém pudesse superar Shanks, o ruivo, em força, muitos não ficariam surpresos, porque este mundo tinha monstros como Kaido das Feras. E o homem mais forte do mundo, Edward Nelgat, Barba Branca. Mas superar o ruivo no Aqui do Conquistador tornava difícil para todos acreditarem, porque neste mar, ninguém jamais fora mais dominante do que Shanks. O Aqui de Shanks sempre foi reconhecido como o mais forte do mar, mas agora esse mais forte foi quebrado à força por Yan. A fruta cara a cara desse cara é forte, até eu quero dar um pouco de cara para ele. Olhando para Shanks, o ruivo, Yan pensou em uma piada de sua vida passada e não conseguiu evitar rir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Hahaha, meu Aqui do Conquistador foi quebrado. Essa é a primeira vez que isso acontece. No momento em que Yan estava prestes a rir, Shanks, o ruivo, parado à sua frente, de repente caiu na gargalhada. A tensão quase palpável que estava prestes a explodir aliviou-se instantaneamente. Shanks não demonstrou pesar algum depois que seu Aqui do Conquistador foi quebrado. Em vez disso, ele disse com uma expressão relaxada: "Quer uma bebida?" Ao ouvir as palavras de Shanks, todos os presentes, incluindo Barba Branca e os membros de ambas as tripulações, pareceram confusos. Uma bebida? Esse cara é realmente despreocupado. No momento ele parecia pronto para lutar e no outro, de repente, surge com uma sugestão dessas, muito engraçada. Os outros pareciam acostumados com a natureza descontraída de Shanks e não demonstraram nenhuma expressão estranha. Riram e balançaram a cabeça. A atmosfera imediatamente relaxou bastante. Na verdade, embora Shanks parecesse despreocupado, ele ainda não conseguia se acalmar por dentro, não porque seu Aqui do Conquistador tivesse sido destruído por Yan, mas porque na aura de Yan antes, além de sentir dominância e vaidade, Shanks também sentia uma leve sensação de solidão. Esse tipo de solidão, Shanks só havia sentido em Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo, e não era tão intenso quanto o que ele sentia em Yan. Mihawk estava no auge entre todos os espadachins, então sentia uma sensação de solidão. Mas Yan, desde sua ascensão repentina à proeminência até agora, passaram-se apenas 2 anos. De onde vem essa solidão? Era claramente uma solidão que advém de estar acima do mundo. E considerando que Yan tem apenas cerca de 20 anos, seu Aqui do Conquistador pode ser explicado, e sua imensa força pode ser compreendida. Mas essa tênue solidão deixou Shanks um tanto confuso. Quanto mais pensava, menos sentido fazia. Shanks balançava a cabeça internamente, ficando cada vez mais confuso. Sem continuar a refletir, sentou-se diretamente no convés. Este vinho é feito com as águas da minha cidade natal. Já viajei por todos os mares e não encontrei bebida melhor. Shanks, o ruivo, serviu uma taça cheia de vinho à sua frente e casualmente jogou a grande jarra para Yan. Yan olhou para a jarra de vinho que Shanks jogou, balançou a cabeça levemente e de repente, estendeu o dedo e fez um movimento rápido no ar. Mais 2 taças de vinho apareceram na frente de Tashigi e Kozuki Iori, e o vinho na jarra foi repentinamente atraído por uma força, voando e pairando no ar antes de cair nas taças. O líquido cristalino cintilava sob a luz do sol. Até mesmo os membros viajados dos Piratas do Ruivo não conseguiram deixar de se maravilhar com a cena. Quando Shanks viu Yan estalar o dedo e fazer o vinho pairar no ar, seus olhos brilharam, revelando um toque de espanto. Ah, é a primeira vez que vejo uma cena dessas. Sua habilidade deveria ser uma Akuma no Mi da Zoomítica, certo? Você desenvolveu tais habilidades, mas não é surpresa. Afinal, os demônios também pertencem ao céu e podem obscurecer o sol. É mesmo? A fruta da gravidade e a fruta flutuar, essas Akuma no Mi do tipo Paramecia, você certamente já conheceu os usuários delas? Disse Yan a Shanks com um sorriso fraco. Já ouvi falar da fruta da gravidade. Quanto à outra, eu realmente a vi. Shanks engoliu o vinho, seus olhos brilhando de reminiscência e arrependimento. A fruta flutuar é a habilidade do Leão Dourado. Ele já navegou no navio do Rei Pirata Roger, então é claro que viu o Leão Dourado. A fruta gravidade é a habilidade de Fugitora, que na história original se tornou um almirante através do alistamento militar mundial, mas agora foi nomeado Shichibukai por Yan. Vendo a expressão de arrependimento de Shanks, parece que ele já havia conhecido Fugitora antes. Somado ao incidente no arquipélago de Sabaldi, confirma-se que eles se conheciam. Talvez Roger e Shanks quisessem recrutar Fugitora para seu navio, mas foram rejeitados. Sim, a fruta flutuante pertence ao Leão Dourado, e a fruta gravidade é do Fugitora. Eu não esperava que ele concordasse em se tornar um Shichibukai. E aquele idiota do bug também concordou. Gurararara, nada mal mesmo. Os 2 pirralhos do navio de Roger cresceram. Um está reinando sobre o novo mundo como um dos Yonkou, e o outro é um Shichibukai. Bastante notável. A propósito, garoto, eu sempre tive uma dúvida. Um homem como você perdendo um braço no Mar do Leste é uma surpresa para qualquer um. Que tipo de inimigo o cortou? Barba Branca perguntou de repente.
Shanks apertou a manga vazia com a mão direita, um sorriso surgindo em seu rosto enquanto dizia, aposto na nova era. Contanto que você não se arrependa. Para ser sincero, como aquele garoto é muito parecido com o Capitão Roger, eu confundi. Mas agora outra pessoa assumiu o comando da nova era, o que é ótimo, já que ele também parece promissor. Shanks de repente caiu na gargalhada, confirmando algumas das especulações de Ian. Uma pessoa despreocupada como ele é mesmo assim. A vida é cheia de reviravoltas. Então, o que te traz aqui desta vez? Barba Branca perguntou. Nenhum rei pode deixar seu território sem motivo. Embora o país de Vano não esteja dentro do território de Barba Branca, ele pertencia a Kaido das Feras. Agora, os Yonkou se reuniram. Além de um Shichibukai. Nada demais. Quando eu estava no navio do Roger, recebi muito cuidado do Oden. Tanto emocional quanto logicamente eu deveria ter vindo ver, mas parece que cheguei um pouco atrasado e não pude ajudar. Embora pareça que minha ajuda não era necessária de qualquer maneira. Shanks, o ruivo, olhou despercebido para Ian, que bebia calmamente. No entanto, antes que Shanks pudesse continuar, a exclamação de surpresa de uma garota soou de repente atrás de Ian. Era Iori. Você é Taro Vermelho? Hehe. Ao ouvir a maneira como Iori se dirigiu a Shanks, Barba Branca e os outros quase cuspiram o vinho. Taro Vermelho? Esse apelido realmente não combina com o dominante cabelo ruivo. Shanks olhou desconfiado para as reações de todos e então voltou seu olhar para Iori. Você é? Eu sou Iori. Iori saiu graciosamente de trás de Ian, fazendo uma reverência formal e sorrindo. Percebendo que aquele ruivo dominante era de fato o Shanks de antes, Iori não sentiu mais medo dele. Em vez disso, sentiu nostalgia. Além do ruivo, a outra pessoa de nariz vermelho de quem Iori sente muita falta. Afinal, quando estava no navio de Roger, aquele grande nariz vermelho era um de seus brinquedos. É também por isso que Shanks não ficou bravo. Esse apelido era algo que nem Barba Branca e outros sabiam. Pertencia somente àquelas duas crianças. Você é mesmo a filha do Oden, pequena Iori. Shanks finalmente percebeu e exclamou em choque. O que está acontecendo? Por que o capitão gritou de repente? Vice-capitão Ben, qual é a situação? Ao ouvir Shanks gritar de repente no Moby Dick, oficiais como Yasop e Lucky Rose não conseguiram conter a voz ansiosa. Nada demais por enquanto. Sentado no topo do mastro, o vice-capitão dos piratas do cabelo ruivo, Ben Beckman, acenou com a mão, sinalizando para eles não fazerem barulho. Neste momento, no convés do Moby Dick, ao descobrir que a jovem garota conhecida era de fato a filha de Oden e Iori, o rosto do ruivo Shanks dos Quatro Imperadores mostrou uma alegria incontrolável. Faz muitos anos, a pequena Iori cresceu e está igualzinha à Lady Toki. Eu devia ter te reconhecido antes. Shanks, o ruivo, suspirou. Taro Vermelho, você também mudou muito, eu não te reconheci no começo. Iori sorriu docemente. Após uma breve troca de gentilezas, Iori voltou a se sentar atrás de Ian. Ao ver isso, um brilho de surpresa brilhou nos olhos de Shanks, mas ele não disse mais nada, aparentemente entendendo alguma coisa. Este vinho não é ruim. Depois de provar novamente um pouco do vinho de Shanks, Ian assentiu levemente. Então ele sorriu e apontou para o vinho pairando no ar. O que ninguém percebeu foi que um traço de chama azul surgiu na ponta do seu dedo naquele instante, fundindo-se lentamente ao vinho de cada um. Experimente isso. Zumbido. O vinho se movia sem vento, como se uma energia estranha fosse atraída, infundindo-se continuamente nele, fazendo com que o líquido cristalino assumisse um brilho sonhador. Ao ver essa cena peculiar, os olhos de Shanks ruivo e Barba Branca brilharam. Sem hesitar, eles tomaram um gole. Apenas aquele gole imediatamente fez os olhos de Shanks brilharem. Depois de senti-lo cuidadosamente, ele demonstrou um toque de espanto. Até Barba Branca ficou inexplicavelmente chocado, pois sentiu que seu corpo originalmente maltratado estava se recuperando rapidamente, embora ele não pudesse retornar ao seu auge. Mas, diferentemente das chamas de regeneração de Marco, que só conseguiam curar algumas partes, elas estavam reparando seus ferimentos graves de inúmeras batalhas. Isso agia diretamente na alma e depois se espalhava pelo corpo. Este vinho. O que você acabou de fazer? Os dois conversaram quase simultaneamente. Shanks até sentiu que se isso acontecesse o suficiente, consertar seu braço amputado não seria problema. O mesmo vale para Barba Branca. Nada demais. Só adicionei um pouco da minha alma. Você devia conhecer a habilidade da Big Mom, né? Ela consegue extrair e compartilhar a alma dos outros. Eu também consigo fazer isso. E entre meus poderes, também tenho a capacidade de regeneração super rápida. Ian sorriu levemente. Agora mesmo, ele de fato usou o poder do fruto alma-alma para compartilhar sua própria alma. Mas não pôde fazer mais, pois consumiu sua taxa de fusão de modelo, embora tenha diminuído apenas ligeiramente. Alma? Sim, ela tem uma vitalidade rica. É por isso também que você cresceu tão rápido. Mas por que não se tornou uma idiota como Charlotte Linlin? Parece que você está progredindo lentamente passo a passo. Esse tipo de mentalidade é ainda mais assustador. Não se perder na aquisição de poder. Ao ouvir a resposta de Shanks, Ian até se sentiu um pouco envergonhado, sem vontade de revelar que estava trapaceando e sem nenhuma consequência. Se você me derrotar, farei mais algumas jarras para você como se fossem homies. Mas isso também consome minha alma. Não posso fazer muita coisa. Pelo menos é mais do que suficiente para restaurar seu braço quebrado. Ian disse indiferentemente olhando para Shanks. A boca de Shanks se curvou levemente para cima, um brilho surgiu em seus olhos quando ele disse, embora eu não queira lutar, já que você está interessado, eu farei isso.
Assim que ele terminou de falar, o Haki do Conquistador irrompeu levemente de Shanks novamente. Embora não tenha explodido, o cercou com uma aura inspiradora. Ele não esperava que dentro de poucos meses, Yan tivesse ido para o mar novamente e chocado o mundo, derrotando Shichibukais como Crocodile e Doflamingo. Então entrando no novo mundo e derrotando 4 imperadores Big Mom e Kaido das Feras, carregando esse ímpeto invencível. A intenção de batalha de Shanks ficou ainda mais forte. Vendo essa cena, os oficiais dos piratas do Ruivo presentes respiraram fundo, com olhares solenes. Na verdade, todos os presentes sabiam que Shanks era um dos 4 imperadores, e Yan havia derrotado 2 deles. Esta batalha era inevitável para qualquer um deles. Shanks, como um dos 4 imperadores que reinavam no Novo Mundo, não poderia escolher evitar a batalha em tais circunstâncias. Caso contrário, ele não seria digno do título de imperador. Olhando para Yan, que estava calmo, e Shanks, o Ruivo, que sorria levemente, os outros presentes mostraram expressões sérias. Quando eles começarem a lutar mais tarde, quem você acha que vai ganhar? Um oficial dos piratas do cabelo ruivo sussurrou, e os membros dos piratas do Barba Branca também estavam discutindo. Embora aquele cara tenha matado Kaido das Feras e Charlotte Linlin, ele fez isso junto com Barba Branca. Isso não prova que ele seja mais forte que o Barba Branca. Além disso, Kaido e Big Mom estão em segundo lugar entre os 4 imperadores. Alguém disse solenemente. O processo de batalha não foi transmitido ao mar devido às razões geográficas do país de Wano, então a maioria das pessoas não sabia os detalhes. Em Impel Down, havia 4 almirantes, então Kaido teve que escapar. Mas a batalha de Yan com a Big Mom aconteceu nos limites da ilha Whole Cake. Então Denden Moshi estava lá, gravando imagens que ficaram conhecidas no mundo todo. Com base nisso, após análise de inúmeras forças, eles acreditavam que Yan deveria ser do tipo de ataque alto e defesa baixa. Seu poder de ataque era ainda maior que o do Barba Branca. Nem mesmo Kaido das Feras conseguia resistir aos seus ataques. Quanto à defesa do demônio de asas negras, muitos achavam que não deveria ser tão boa. Quanto às habilidades elementais como fogo, vento, areia, neve e trovão, Shanks poderia usar Busushoku aqui para se defender delas, o que não é motivo de preocupação. Neste mar, aquele com a defesa mais forte é, sem dúvida, Kaido das Feras. O ataque mais forte é publicamente reconhecido como Edward Nelgat, o Barba Branca. Aquele com as habilidades mais bizarras e perigosas é a Big Mom. O mais ágil é, sem dúvida, Shanks Ruivo, e sua força é relativamente equilibrada. É isso mesmo, e a esgrima do capitão também é muito forte. Só estou preocupado que ele possa se conter mais tarde. Mas aquele cara matou o Kaido. Ele não pode ser tão fraco assim. O capitão definitivamente vai se esforçar ao máximo. Ele deve ter uma chance maior de vencer. Vários oficiais dos Piratas do Ruivo discutiam, enquanto o vice-capitão dos Piratas do Ruivo, Ben Beckman, considerado o homem mais inteligente do mundo, permanecia em silêncio, abaixando a cabeça em contemplação. Finalmente vai começar. Capítulo 137. Acima do porto de Kuri no país de Wano. Voar é uma habilidade que Yan possui naturalmente, e técnicas como Gepo que permitem manobras aéreas também existem. Em certo momento, a mão de Shanks já estava pousada na espada em sua cintura, segurando o cabo. A atmosfera na área subitamente ficou tensa. Uma intenção de espada arrepiante subiu ao céu, dividindo uma nuvem branca que passava em duas. Uma aura pesada se espalhou enquanto nuvens escuras começaram a se acumular, formando uma camada espessa no céu. Sentindo a intenção da espada de Shanks, os olhos de Yan piscaram levemente. Ele gentilmente sacou a Zanpakutou da cintura, que começou a zumbir continuamente. Um forte impulso surgiu, causando um terrível tsunami no mar abaixo. Centrado nos dois, espalhou-se em todas as direções. Ao ver a espada na mão de Yan, os olhos de Shanks brilharam. Embora tivesse ouvido falar dela por Mihawk, era a primeira vez que a via. A olho nu parecia normal. Mas após observação cuidadosa usando o Haki de observação, ele sentiu que a espada continha uma energia terrível, como um abismo. Uma vez liberado, o mundo inevitavelmente desmoronaria. Boa espada. Ao contrário da afiação de Mihawk ou do domínio do capitão, esta espada é como um abismo. Entre os piratas do Ruivo, havia outros espadachins. Observando Yan e Shanks, eles perceberam a natureza extraordinária da Zanpakutou de Yan e demonstraram espanto. Um espadachim dos piratas do Ruivo, com os olhos brilhando, falou lentamente com uma voz profunda, embora sua habilidade com a espada seja um pouco inferior à do capitão. Sua força é incrivelmente formidável. Ao ouvir isso, os presentes soltaram um leve suspiro de alívio. Sabendo que a habilidade de Yan com a espada estava um nível abaixo da de Shanks, eles sentiram que Shanks tinha mais chances de vencer. Afinal, mesmo que uma criança empunhe uma arma, ela não pode derrotar um adulto desarmado se não souber usá-la. Neste momento, não apenas os oficiais dos piratas do cabelo ruivo estavam atentos, mas até mesmo os piratas do Barba Branca, que haviam recuado para muito longe, ficaram alarmados. Gurararara. Shanks continuará mantendo sua posição entre os 4 imperadores, ou nosso amigo demônio de asas negras estenderá sua lenda invicta derrotando um terceiro imperador? Barba Branca riu com vontade. Que jovens terríveis! Se eu pudesse voar e não me machucasse tão gravemente. Eu realmente queria poder assistir de perto. Neste momento, bem acima do mar. Limpando a mente instantaneamente, Shanks respirou fundo. Uma aura dominadora emergiu dele. Segurando sua espada grifo com força, ele a balançou em direção a Yan à distância. Com um único golpe, a energia da espada surgiu, abrindo um profundo abismo no mar em um instante. A energia da espada, então, avançou horizontalmente em direção a Yan. A esgrima de Mihawk era direta e pura, sem floreios desnecessários, com uma grande habilidade que parecia simples. Se a espada de Mihawk era pura força cortante, então a espada de Shanks era pura força de impacto. A espada de um imperador esmaga com força. Que aura dominadora!
Como esperado de você, até mesmo o Busoshoku aqui infundido na energia de sua espada é impressionante. Yan não pôde deixar de elogiar interiormente. Ao ver o grifo de energia da espada carmesim rugindo em sua direção, Yan não demonstrou medo. Ele ergueu lentamente sua Zanpakuto. O grifo de energia da espada colidiu diretamente com a lâmina, produzindo um claro estrondo metálico. Bum! Finalmente a energia da espada explodiu na frente de Yan, rasgando o mar atrás dele em ravinas entrecruzadas. Mesmo assim, Yan manteve sua postura, segurando a espada horizontalmente, sem mudar de expressão. Essa cena causou uma leve surpresa em todos, mas não um choque excessivo. Afinal, o demônio de asas negras diante deles havia matado 2 imperadores do mar. Se Shanks conseguisse fazê-lo recuar com uma simples energia de espada, isso seria irracional. Bloqueando meu golpe sem se mover, Shanks olhou para Yan parado ali, uma luz forte brilhando em seus olhos. Shanks ruivo pareceu se transformar em uma espada capaz de perfurar e cortar tudo, permanecendo firme no ar. Seu comportamento despreocupado habitual desapareceu, substituído pela aura de um imperador governando o mundo, imponente e inspirador. Esse era o verdadeiro Shanks ruivo, governando o novo mundo, um dos 4 imperadores do mar. Bem então, Shanks agarrou a espada com uma das mãos e respirou fundo. Um fluxo de energia emanou dele, percorrendo seu braço e envolvendo sua espada. De repente, toda a lâmina ficou preta como breu Busoshoku aqui. Como um dos 4 imperadores, Shanks pode não ter um poder de ataque tão avassalador quanto o de Barba Branca ou uma defesa tão impenetrável quanto a de Kaido. Nem as habilidades bizarras de Big Mom, mas seu Aki era o mais forte. Corte! Svi! Ele brandiu a espada horizontalmente, transformando-se em um raio de luz. A lâmina negra como breu pareceu cortar a noite e rasgar o amanhecer. Este ataque estava imbuído de seu Aki incomparável. Um brilho de luz fria como um brilho fugaz atingiu Yan em um instante, como se ignorasse espaço e tempo. Vendo isso, Yan não pôde deixar de demonstrar admiração. Ele balançou sua Zanpakuto horizontalmente, colidindo com a lâmina em pleno ar. Svi! Svi! O som lembrava engrenagens rangendo contra aço. Mesmo que a energia da espada estivesse condensada em um ponto e imbuída de Aki, ainda assim não conseguiu fazer Yan recuar. Mantendo-se firme contra a luz branca ofuscante da espada, sua lâmina não tremeu nem um pouco. Nem isso pode fazê-lo recuar? Os oficiais dos piratas do cabelo ruivo e os comandantes de divisão dos piratas do Barba Branca contemplaram as vastas ravinas e o profundo abismo escavado no mar distante. Trocaram olhares atônitos. Isso é ridiculamente forte, não é? Um golpe tão terrível que quase abriu o mar, mas não conseguiu fazer Yan recuar ou tremer nem um pouco. O corpo desse cara poderia ser ainda mais monstruoso que o do Kaido. Não, o corpo dele não parece tão forte. Ele provavelmente só usou a espada como escudo para bloquear o ataque do capitão. Um espadachim analisou calmamente. Embora Yan tivesse bloqueado 2 golpes de Shanks sem se mover, eles ainda tinham grande confiança em Shanks. Parece que esses golpes não vão funcionar contra você. Shanks observou Yan, que havia recebido seus golpes com força total sem esforço algum, sem um traço de medo no rosto. Em vez disso, ele ficou mais sério, sua aura se condensando. Como golpes de longo alcance eram ineficazes, ele entraria em combate corpo a corpo. A figura de Shanks tremulou de repente, transformando-se em um borrão enquanto ele corria em direção a Yan. Ele desferiu um golpe diagonal para baixo. No entanto, enquanto Shanks era rápido, Yan era ainda mais rápido. Quase no momento em que Shanks alcançou Yan e sua espada começou a descer, Yan brandiu sua própria espada, cortando horizontalmente e interceptando perfeitamente a lâmina de Shanks. Clang! As 2 espadas colidiram. Desta vez, não houve vazamento de energia da espada. Toda a força foi condensada no choque. 2 intenções de espada elevadas dispararam para o céu. Sob os olhares chocados de inúmeros espectadores, as nuvens espessas que se formaram no céu de repente se abriram em um abismo profundo. Uma esgrima que empatou com Mihawk, impressionante. Após receber o golpe de Shanks, a expressão de Yan permaneceu inalterada enquanto ele falava calmamente. Pelo menos, faz você me levar a sério. Shanks riu baixinho. Era evidente que Yan não estivera falando sério até então, respondendo aos seus ataques com uma atitude perscrutadora. Depende da sua habilidade com a espada. Segurando sua Zanpakuto com uma das mãos contra a lâmina de Shanks, a figura de Yan recuou repentinamente. Ele brandiu a espada novamente, cortando horizontalmente. Shanks não hesitou, enfrentando o ataque de frente. As 2 lâminas se chocaram mais uma vez. A intenção da espada de Shanks finalmente demonstrou o poder de um grande espadachim, suprimindo Yan vagamente. O fio de sua espada também pressionou a lâmina de Yan. No entanto, mesmo superando Yan na esgrima, Shanks ficou secretamente chocado com a força e a velocidade de Yan. Apesar da esgrima inferior, Yan acompanhava o ritmo com imensa força e velocidade extrema. Combinar com ele a força. Essa era uma das habilidades únicas do Arrancar Sonido. Na opinião de Shanks, a lacuna nas habilidades de esgrima não poderia ser facilmente compensada pela força e velocidade. Uma luz forte brilhou nos olhos de Shanks enquanto ele brandia a espada novamente. As luzes das espadas tremeluziam continuamente e as consequências dos confrontos se espalharam, destruindo o mar e o céu. Toda a área marítima foi devastada pelos ataques, embora as águas agitadas rapidamente preenchessem os vazios. As nuvens carregavam as marcas dos golpes. Ele está suprimindo. Talvez suas habilidades estejam limitadas pelo Aki do Ruivo, e somado à deficiência na esgrima, ele esteja sendo suprimido. Parece que não é tão fácil derrotar os 4 imperadores. Nesse ponto, muitos piratas começaram a perceber que talvez estivessem tão deslumbrados com os feitos anteriores de Yan, derrotando facilmente os piratas da Big Mom e matando Kaido, que se esqueceram do terror dos 4 imperadores. Não importava o quão forte ele era, ele estava enfrentando imperadores que estavam no auge, governando os mares. Bum, bum, bum.
Na ilha, o mar passava continuamente pelo processo de ser dividido e depois reabastecido. Nos confrontos entre Yan e Shanks Ruivo, rajadas ocasionais de energia de espada criavam ravinas terríveis no mar. Tentar assistir à batalha de perto era impossível. Mesmo à distância, apenas os oficiais e comandantes dos piratas do cabelo ruivo e do barba branca ousavam fazê-lo. Shanks, o ruivo, exibiu sua esgrima ao máximo. Inúmeros raios de luz como estrelas densamente compactadas envolveram Yan completamente. A batalha parecia estar gradualmente pendendo a favor de Shanks. Os oficiais dos piratas do Ruivo estavam extremamente animados. Yan havia derrotado Kaido e os piratas da Big Mom. Se Shanks conseguisse derrotar Yan, provaria que Shanks, o Ruivo, era mais forte que os outros. Os piratas ruivos poderiam ter uma chance direta de conquistar o trono do rei dos piratas. A maioria estava em êxtase, como se já visse a vitória final de Shanks. No entanto, poucos notaram que Ben Beckman, o vice-capitão dos piratas do Ruivo, tinha uma expressão sombria. Apenas Ben Beckman sabia que Yan não havia exercido toda a sua força. Apenas Shanks conseguia sentir o vasto poder oceânico dentro de Yan. Se ele realmente o liberasse, o terror seria inimaginável. Mesmo que Shanks o estivesse reprimindo com uma esgrima superior, aquele poder o deixou levemente abalado. Este era o homem que matara Kaido. Shanks respirou fundo. Sabia que se Yan liberasse aquele poder, só lhe restaria confiar na agilidade de sua esgrima para táticas de guerrilha, incapaz de continuar em confrontos tão diretos. Além disso, durante as trocas, alguns de seus ataques atingiram Yan, mas só conseguiram rasgar suas roupas, que foram rapidamente consertadas por suas habilidades. Isso provava que Yan era incrivelmente equilibrado em ataque, velocidade, defesa e força. Tais indivíduos eram os mais terríveis, sem nenhuma fraqueza. Mesmo sem a chance de usar habilidades elementais, confiando apenas em sua força física, Yan se destacou neste mundo. A força de sua alma era igualmente incomparável. Ele já era como um deus neste mundo. Talvez só o tempo pudesse derrotá-lo, ou talvez a solidão e o nada que transcendiam o tempo. Coincidentemente, Ukiyoha nasceu do vazio e da solidão, e seu destino final era o mesmo. No coração de Yan, sua morte em sua vida passada foi semelhante. Talvez seja por isso que Ukiyoha o escolheu como seu sucessor. Mesmo assim, Shanks ainda sentia que tinha uma chance de vencer. Como a esgrima de Yan não havia atingido seu nível, ainda havia uma chance. Entretanto, naquele momento, enquanto Yan defendia seu ataque, ele de repente falou calmamente. Isso deve ser suficiente. Capítulo 138. O que você quer dizer com isso deveria ser o suficiente? Ao ouvir as palavras de Yan, Shanks demonstrou uma expressão confusa. No momento seguinte, quando Yan subitamente adicionou mais força ao seu golpe descendente, Shanks ergueu a espada para bloquear, mas foi inesperadamente empurrado vários passos para trás. Shanks pareceu chocado, mas não por ter sido forçado a recuar. Como um espadachim de ponta e um grande espadachim, Shanks Ruivo estava intimamente familiarizado com tais mudanças. Será que você... Shanks encarou Yan com espanto. No instante seguinte, uma mudança na Zanpakutou de Yan desencadeou uma reação em cadeia. Foi como se uma mudança quantitativa tivesse levado a uma mudança qualitativa. A aura da espada elevou-se ao céu, e uma formidável pressão de espada se espalhou instantaneamente. Rachaduras surgiram no mar, que então começou a se estilhaçar completamente. Aquele cara, ele realmente... Membros dos piratas do cabelo ruivo e dos piratas do barba branca exibiram expressões de descrença. Quase instantaneamente seus olhos se arregalaram e seus queixos quase caíram. Mesmo aqueles que não eram espadachins sentiram uma força indescritível, formidável e sinistra, deixando-os perplexos e perturbados. Neste vasto mar, um espadachim podia se tornar uma potência renomada. Havia muitos espadachins de diferentes forças, mas apenas aqueles que estavam no auge do caminho do espadachim podiam ser chamados de grandes espadachins. Em todo o mar, havia apenas um punhado deles, talvez até menos. Embora Yan não tivesse atingido esse nível anteriormente, a pressão de sua espada era incrivelmente formidável. No mundo de Bleach, até mesmo uma criança, confiando apenas na pressão espiritual, poderia derrotar inimigos poderosos sem precisar entender a aura da espada, desde que fossem fortes o suficiente. Indivíduos fracos naturalmente buscam vários métodos para se tornarem mais fortes. Para um monstro poderoso como Shanks Ruivo, enfrentando oponentes mais fracos, não há necessidade de usar a aura de espada. A aura deles pode ser mortal. Zumbido. A aura da espada elevou-se em direção ao céu. Seja por meio de aura da espada, luz da espada, energia da espada ou pressão da espada, Yan havia alcançado o ápice do mundo. A aura mais forte da espada, a energia mais forte da espada, a pressão mais forte da espada, a luz mais forte da espada. Tudo convergiu para formar o domínio mais forte da espada. Naquele momento, não apenas os oficiais dos piratas do cabelo ruivo e os comandantes de divisão dos piratas do barba branca ficaram atordoados, mas também todos os que observavam secretamente ficaram chocados. Aqueles que entendiam de esgrima ficaram ainda mais incrédulos. Esse sentimento é: como é possível? Antes eles sentiam que Shanks, no auge da esgrima, estava suprimindo a espada de Yan. Mas de repente Yan rompeu a supressão e também atingiu o auge da esgrima. Comparativamente, a espada de Yan era ainda mais formidável que a de Shanks. Isso deixou inúmeros espadachins, e até mesmo aqueles que não entendiam de esgrima, mas conheciam seus domínios, completamente incrédulos. Há muitos indivíduos poderosos neste mar. O comandante em chefe Kong do governo mundial, o almirante da frota Sengoku, o herói Garp, os 4 imperadores que governam os mares, o maior espadachim do mundo Drácula Mihawk, tantos poderosos de nível máximo. Nem contar nos dedos de uma mão é suficiente.
O número de potências neste mar é imenso, mas aqueles que estão no auge da esgrima, alcançando o topo confiando apenas em suas habilidades com a espada, são pouquíssimos. Atualmente estão ativos quase apenas Shanks e Mihawk. Olhando para Zanpakuto em sua mão, Ian não pôde deixar de sorrir levemente. Com uma alma mais forte do que a de qualquer outra pessoa neste mundo, fundir suas habilidades em um soco ou uma espada não era uma tarefa difícil. Nesse momento, Shanks estava diante de Ian, segurando sua espada, com os olhos ainda demonstrando um toque de choque. Ele pensou que Ian havia se destacado durante a batalha, ascendido ao auge da esgrima e alcançado seu nível. Mas não era o caso. Mesmo quando a esgrima de Ian não havia se destacado, Shanks sentia que não tinha boas chances de vencer. Agora que a esgrima de Ian havia alcançado o mesmo domínio que a sua. Que familiar. Barba Branca e Mihawk disseram coisas parecidas. Dizem que o corpo humano contém um certo poder, e sejam os punhos, a esgrima ou Busushoku aqui, são apenas maneiras de liberar esse poder. A força desse poder determina a vitória ou a derrota. Ian entendeu. Esse poder é semelhante ao chakra no mundo de Naruto, ao poder mágico de Fairy Tail, ou à pressão espiritual que ele possui do mundo de Bleach. A diferença é que os 3 primeiros exigem treinamento para serem extraídos do corpo, a menos que ele tenha recebido um monstro com aparência de besta dentro dele. Quanto a Ian, ele é um Hollow que devora almas, ficando infinitamente mais forte. No entanto, saber como usar esse poder é ainda mais assustador, como esperado de um demônio que devora almas. Pensando nisso, Shanks respirou fundo e agarrou sua espada com força. Mas no instante seguinte, Ian, que estava ali, compreendendo o domínio de um grande espadachim, se moveu. Esta foi a primeira vez que ele tomou a iniciativa de brandir sua espada. Anteriormente, ele estava desviando os ataques de Shanks. Ele ergueu sua Zanpakutou levemente e desferiu um golpe em direção ao mar azul. Zumbido. Uma onda formidável de Busushoku Aki rompeu, escorrendo pelo braço de Ian e cobrindo a lâmina instantaneamente. Este Busushoku Aki era tão forte que mesmo à distância, era possível sentir seu poder. Shanks demonstrou um olhar de choque, confirmando ainda mais que o poder misterioso dentro de Ian era mais forte do que o de qualquer outra pessoa. Este é Busushoku Aki. Mas a parte mais chocante ainda estava por vir. Quando Busushoku Aki envolveu a lâmina, Ian finalmente desferiu um golpe com a espada para baixo. Ele havia infundido sua espada com Busushoku Aki, o domínio de um grande espadachim, a maior parte de sua pressão espiritual e os poderes de mais de 10 frutas do diabo. Tudo aumentado nela. Todo o seu poder foi condensado em um único ponto e subitamente liberado. Naquele momento, foi como se incontáveis raios de luz convergissem para aquela espada. Inúmeros olhos, cheios de choque, se concentraram naquele momento. Silenciosamente após a queda da espada, o mundo pareceu calmo, como se nada tivesse acontecido. O tempo e o espaço pareciam congelados. Os presentes sentiram uma ilusão, como se um gigante imensamente alto, fora do planeta, estivesse segurando uma espada, tratando-a como uma espécie de fruta. O espaço por onde a espada passou de repente mostrou uma ondulação. Zumbido. O vazio parecia se tornar uma poça d'água invisível. A ondulação que surgia se contorcia de forma bizarra, e em seu centro era possível até ver uma fina rachadura preta, uma fissura onde o espaço era distorcido. A ondulação se espalhou em um instante, aparentemente ignorando o espaço e o tempo, atravessando todo o mar em um piscar de olhos, indo em direção ao fim do céu. Então, sob inúmeros olhares horrorizados, o mar abaixo deles de repente se dividiu em 2, revelando um abismo que se estendia até o horizonte. Esta espada quase atravessou várias ilhas, cortando o novo mundo na segunda metade da Grand Line ao meio. Esse poder chocante e insano atraiu vários pássaros voando no céu carregando caracóis transponder de imagem, capturando a cena com clareza. Por um momento, o mundo inteiro pareceu ficar em silêncio. Todos que assistiam à cena ainda tinham expressões de quase descrença no rosto. É esse o alcance da esgrima? É esse o poder que um simples golpe pode liberar? Esse poder não é mais humano, é semelhante ao de um deus. Isso já é poder suficiente para destruir o mundo. Como pode ser tão forte? É este o verdadeiro poder que matou Kaido das feras? Na ilha, os oficiais dos piratas do Ruivo estavam parados, completamente estupefatos, olhando para o abismo que se estendia até o horizonte. Depois que o mar se abriu, ele não se recuperou rapidamente, permanecendo dividido. Só depois de algumas respirações é que começou a se fundir novamente. A fissura passou direto por Shanks, que estava na beirada. Depois que a água do mar se fundiu, ondas imponentes surgiram ao longo da fissura, encharcando Shanks completamente, embora ele parecesse alheio. Ele sabia muito bem que se aquela espada estivesse apontada para ele, ele absolutamente não conseguiria bloqueá-la. Somente os membros dos piratas do Barba Branca sabiam que essa não era a força total de Ian, já que ele não havia usado sua verdadeira forma demoníaca. As vastas águas avançaram pela fissura, chegando finalmente a Ian, mas as ondas espirrando pareciam atingir uma barreira invisível, e nenhuma gota o tocou. Eu, perdi? Shanks suspirou suavemente, mas não demonstrou nenhum sinal de desânimo. Em vez disso, sorriu livremente sem qualquer sinal de depressão. Os 4 imperadores, Shanks ruivos, derrotados. No Moby Dick, os piratas do Ruivo, os piratas do Barba Branca e o Diabo de Asas Negras se reuniram mais uma vez. Ian estava sentado no convés, bebendo vinho. À sua frente, Shanks, o Ruivo, sentava-se casualmente e Barba Branca reclinava-se em um sofá enorme, segurando uma taça de vinho, rindo e conversando sobre alguma coisa. Quanto aos outros membros da tripulação dos piratas do Cabelo Ruivo e do Barba Branca, eles se reuniram em outro lugar, ainda relembrando aquele golpe de espada que dividiu o mundo. Embora Ian estivesse sentado
sentado casualmente na grama, ele ainda exalava uma sutil aura de nobreza, ainda mais intensa que a de Mihawk. Era como se ele estivesse acima do mundo, fazendo com que as pessoas só pudessem admirá-lo. Shanks e Barba Branca não sentiram medo algum porque, apesar do poder de Ian ser suficiente para matá-los instantaneamente ou até mesmo aniquilar todos os piratas do cabelo ruivo e do Barba Branca, ele ainda não havia feito nenhum movimento. Naturalmente não havia motivo para ficar nervoso. Ian não se importou. Depois de terminar o vinho em sua taça, levantou-se e ajeitou delicadamente seu manto branco ligeiramente amassado. Você está indo embora? Shanks também se levantou, e Barba Branca perguntou. Sim, afinal, ainda tenho viagens inacabadas. Ian olhou para Tashigi e assentiu. Shanks respirou fundo, com um toque de hesitação nos olhos, que depois se transformou em determinação. Ele olhou para Ian e disse solenemente, seu poder é incrivelmente forte. Não sei como você obteve tanta força, mas quase ninguém pode se opor a você. No entanto, os governantes deste mundo, em última análise, pertencem àqueles bastardos do governo mundial. Shanks encarou Ian diretamente sem qualquer sinal de recuo. Depois que você derrotou os piratas da Big Mom e os piratas das feras, o mundo mergulhou em um grande tumulto. Se você destruir minha tripulação ou os piratas do Barba Branca, o mundo mergulhará completamente em guerra. As ilhas e forças protegidas pelos piratas do Barba Branca e por nós são muito mais numerosas do que aquelas sob o comando dos piratas da Big Mom e das feras. Se ele cair, o mundo mergulhará no caos absoluto. Shanks e Barba Branca não se importavam com a posição de rei dos piratas, pois tinham um ótimo relacionamento com Roger. Eles sabiam quase todos os segredos que precisavam saber. Eles simplesmente não queriam ver o mundo mergulhar no caos. Na história original, Shanks até tentou impedir Ace de perseguir Barba Negra e impedir a batalha decisiva entre Barba Branca e a Marinha. É mesmo. Mas o que isso tem a ver comigo? Ian olhou calmamente para Shanks, demonstrando um toque de indiferença. Você acha que eu me importo com o que acontece com este mundo? Dizem que os governantes deste mundo são os fuzileiros navais, mas quem está por trás deles são as pessoas. Eles também afirmam proteger os mares e se opor ao sistema dos Shichibukais. Eu derrotei os piratas da Big Mom e das feras. Se estiver preocupado, então farei uma viagem à Terra Santa Mary Geoise. Você é ousado em dizer isso, mas talvez consiga. Não é que certas coisas não possam existir, mas não se pode permitir que destruam o mundo. É essa a justiça que você defende? Estou muito curioso sobre o seu passado. Ao ouvir as palavras de Ian, Shanks deu um sorriso amargo e balançou a cabeça. Respirou fundo, levou a taça aos lábios e bebeu todo o vinho. Se as engrenagens do mundo entrarem em colapso, talvez todas aquelas lendárias armas ancestrais ressurjam. Naquela época, nem mesmo você seria capaz de impedir que as engrenagens entrassem em colapso ou impedir que o mundo caísse no caos. Shanks ainda estava tentando evitar uma colisão entre Ian e o governo mundial. No entanto, ao ouvir isso, Ian riu de repente, um sorriso que demonstrava desdém e indiferença. Armas antigas? Essas coisas são realmente tão poderosas? Elas ainda são feitas pelo homem. Se você está preocupado, então observe com atenção. Eu só quero dar a este mundo um governante mais inteligente. A justiça e o mal são escritos pelos fortes. Não há nada mais do que isso. Se você não é forte o suficiente, então se torne mais forte. Você subestimou a ganância dos governantes. Não tenho tempo para esperar que eles venham e me apaguem. Além disso, parece interessante. Alguém que você esperava há muito tempo chegou. Entretenha-o bem. Depois de dizer isso levianamente, Ian se virou. Sob os olhares relutantes de Iori e outros, e observados por Barba Branca, ele e Tashigi subitamente se tornaram transparentes e desapareceram. Capítulo 139. Nem as armas antigas lhe dizem respeito? As palavras deixadas por Ian deixaram Shanks e Barba Branca um tanto atordoados. Eles não conseguiram evitar murmurar para si mesmos. Todas as grandes potências do mundo associaram a força de Ian às armas ancestrais. Como um dos 4 imperadores que chegaram a Long Tail, Shanks Ruivo pensava o mesmo. Afinal, humanos não podem possuir invencibilidade. Sua forma mítica de Akuma no Mi Zoan era sem precedentes. Consumir almas e exercer poderes como chamas, trovões, ventos e areia eram algo totalmente inédito. Uma convergência de muitas habilidades. Talvez ele tivesse encontrado algo que sobreviveu desde tempos antigos, recuperado de algumas ruínas. Então Shanks tentou avisar Ian que se ele perturbasse a ordem do mundo, todas aquelas armas antigas apareceriam, na esperança de fazê-lo recuar. No entanto, mesmo quando Shanks mencionou as armas ancestrais, Ian não demonstrou nenhuma mudança. Do começo ao fim, permaneceu indiferente, como se nem mesmo as armas ancestrais lhe importassem. Shanks, que achava que já entendia Ian, de repente sentiu que estava envolto em uma névoa profunda, dificultando a visão. Além disso, parecia que descobrir os segredos de Ian seria o suficiente para virar o mundo inteiro de cabeça para baixo. Enquanto Shanks estava cheio de incerteza e confusão, Barba Branca falou com uma voz profunda. Talvez o poder dele não venha das armas antigas. De qualquer forma, você e eu não temos como detê-lo. Eu também não consigo ver através deste homem. Shanks balançou a cabeça, olhando na direção onde Ian havia desaparecido, seus olhos demonstrando sabedoria e profundidade, além de profunda apreensão. Nem você consegue ver através dele? Barba Branca tomou um gole de vinho e disse, eu nem sei porque ele se conteve contra você e eu. Ian age inteiramente baseado em suas próprias preferências e seu senso de justiça. Se o governo mundial e a marinha o irritarem, talvez ele ataque imediatamente a Terra Santa Maria Joyce. Você tem razão. Shanks lembrou-se do Akid conquistador orgulhoso, quase perfurador de mundos, que sentirá de Ian antes, e assentiu séria e solenemente. O mar não tinha escassez de pessoas imprudentes que agiam conforme seus caprichos, mas a maioria eram recém-chegadas na primeira metade da Grand Line.
Quando chegaram ao Novo Mundo na segunda metade da jornada e colidiram de frente com os 4 imperadores, eles se comportaram obedientemente. Mas Ian era diferente. O poder que ele possuía era inimaginavelmente forte, tão forte que até Shanks, um poderoso entre os 4 imperadores, sentiu sua própria insignificância. Observando a figura de Ian se afastando, Marco e os outros comandantes de divisão cerraram os punhos. Tosse. Barba Branca tossiu violentamente de repente, emitindo um som muito baixo. Pai, você está bem? Marco e os outros finalmente se viraram, aglomerando-se ao redor com grande preocupação e ansiedade, olhando para Barba Branca. Estou bem. Ao ver Ian partir, uma expressão complexa brilhou nos olhos de Barba Branca. Ele conhecia muito bem sua condição física. Se lutasse com Ian, a chance de perecerem juntos era muito pequena. Muito provavelmente Ian sobreviveria, e ele morreria. Se ele tivesse 20 ou 30 anos a menos e lutasse com Ian até a morte, talvez pudesse alcançar a destruição mútua, mas agora, ele não conseguia. Ao ver Barba Branca acenar com a mão para indicar que estava bem, Marco e os outros finalmente deram um suspiro de alívio e chamaram um médico do navio. Ao mesmo tempo, Marco olhou para Barba Branca com preocupação nos olhos e não pôde deixar de dizer cautelosamente, pai, você? Mesmo que Ian não tivesse lutado contra Barba Branca ou vencido definitivamente, e não pudesse tirar diretamente o título de homem mais forte do mundo, ele poderia pelo menos dividir o título igualmente. O mais forte do mundo. Barba Branca detinha esse título há décadas, mas agora ele estava sendo tirado dele. Gurararara, eu sei o que você está pensando, Marco. Barba Branca olhou para Marco, que hesitava em falar, e de repente riu, estendendo sua grande mão para dar um tapinha no ombro de Marco. Seus filhos tolos, embora os de fora me chamem de monstro, de demônio, no fim das contas sou apenas um humano. Não posso ser o mais forte para sempre. Um dia, alguém vai me substituir. Mas eu esperava que quem me substituísse fosse você, Marco. Barba Branca olhou para Marco e os outros, com um toque de afeição nos olhos. Ele realmente os considerava seus filhos. Sabia que um dia partiria, então esperava que alguém entre eles pudesse tomar o seu lugar. Pai? Ao ouvir as palavras de Barba Branca, Marco cerrou os punhos e mordeu o lábio até sangrar. A culpa é nossa. Ao lado dele, Josu e outros também abaixaram a cabeça, demonstrando vergonha e culpa. Barba Branca olhou para as expressões deles e sorriu, revelando um sorriso. Gurarara, seus filhos tolos. Ainda não cheguei a esse ponto. Pelo menos ainda estou aqui. Em vez de se sentirem envergonhados, por que não se esforçam para me ajudar? Mesmo ocupando a posição de um dos 4 imperadores, Marco e os outros tinham uma certa vaidade, sentindo-se superiores aos outros 3 imperadores. De fato, com Barba Branca por perto, eles estavam acima dos outros 3 imperadores. Mas essa vaidade veio do pai deles, Barba Branca. Barba Branca acabaria envelhecendo, e o título de mais forte do mundo seria tirado deles. É normal se orgulhar, mas eles não devem ser excessivamente complacentes. A princípio, Barba Branca não tinha pressa. Ele achou que poderia continuar protegendo Marco e os outros por muito tempo. Mas a aparição de Ian fez Barba Branca sentir que o mundo estava prestes a mergulhar em um grande caos, e também despertou Marco e os outros. Barba Branca não era mais invencível. Neste mundo, alguém apareceu que superou Barba Branca, o diabo de asas negras, Ian. Pai? Ao ouvir as palavras de Barba Branca, todos os comandantes de divisão ergueram a cabeça, demonstrando determinação e resolução. Marco falou com firmeza. Não vamos decepcionar você, pai. Isso é bom, Gurararara. As ondas se acalmaram gradualmente, mas os corações de todos não conseguiam se acalmar. Quando aquele abismo que quase cortava a Grand Line ao meio apareceu, inúmeras forças foram abaladas, abrangendo um número desconhecido de ilhas. Acabou? Aquela cena de agora era quase como um sonho, inimaginável, como se fosse uma ilusão. Até mesmo os oficiais dos piratas do cabelo ruivo e do Barba Branca, e forças como os 7 Shichibukais, assim como a Marinha e o governo mundial, ficaram profundamente abalados. Mesmo que essas pessoas não fossem membros das tripulações dos 4 imperadores, elas tinham mais ou menos interagido com os 4 imperadores. Todos sabiam o que os 4 imperadores representavam e que tipo de poder eles possuíam. O poder que Ian havia demonstrado anteriormente, seja derrotando os piratas da Big Mom sozinho ou matando Kaido das Feras, era assustador, mas ainda dentro do domínio da compreensão. Para a Marinha, os 7 Shichibukais e outros piratas, a força de Ian era apenas a de um 4 imperadores mais forte, capaz de rivalizar sozinho com a tripulação pirata de um 4 imperadores. Mas o terror daquele único golpe de espada estava além do que os 4 imperadores poderiam alcançar. Ele se estendeu por quase metade da Grand Line. No mundo, existe tanta esgrima. Sua força provavelmente atingiu um nível que não podemos esperar alcançar. Fico pensando naquele chamado homem mais forte do mundo, que supostamente possui o poder de destruir o mundo, Barba Branca. É uma pena que em várias batalhas entre os 4 imperadores, apenas Barba Branca, o mais forte, tenha estado ausente. Barba Branca, aquele monstro é realmente forte, mas 20 anos se passaram. Quem sabe se ele ainda consegue exibir o poder que tinha naquela época. Muitas pessoas demonstravam expressões de admiração, com os olhos ainda cheios de descrença. O título de mais forte do mundo foi detido por Barba Branca por 20 anos, e até mesmo novatos como Shanks, o Ruivo, Kaido das Feras e Big Mom não conseguiram se livrar dele. Mas agora, o título de Barba Branca estava claramente vacilante. Muitos que tinham visto o poder de Barba Branca achavam que Ian poderia facilmente reivindicar o título de mais forte do mundo. Com uma espada, ele desferiu um golpe quase inacreditável, cortando quase metade da Grand Line. Esse poder assustador era algo que nem mesmo Barba Branca em seu auge seria capaz de alcançar, muito menos depois de 20 anos. Ninguém sabia quanta força o agora envelhecido Barba Branca ainda possuía. O título de mais forte do mundo está finalmente prestes a mudar de mãos? Governo Mundial.
Este poder formidável, mesmo as armas ancestrais que conhecemos, podem não ser mais do que isso. Como alguém assim pode aparecer no mundo? Um corpo humano pode competir com as armas ancestrais? Ou ele próprio é uma arma ancestral? Os 5 anciões, ao verem Yan quase cortar a Grand Line ao meio, ficaram assustados. Seus olhos demonstravam choque e suor frio se formava em suas testas. Embora tivessem a mais alta autoridade do governo mundial, governando o mundo inteiro, eles sentiam medo e até mesmo tremor diante desse poder. Ele não matou o Ruivo. Poderia tê-lo matado facilmente, mas não o fez, e até se uniu ao Barba Branca para matar Kaido e Charlotte Linlin. Precisamos consultar Imu-sama. O que devemos fazer? Por um momento, o salão de conferências que simbolizava a autoridade máxima ficou em silêncio. Depois de um longo tempo, alguém falou lentamente em voz grave. Ele representa apenas uma pessoa, mas representa uma ameaça maior. Acho que devemos encontrar uma maneira de eliminá-lo, se possível. Sim, e ele já se juntou à marinha. Embora não saibamos o seu propósito, ele não demonstrou hostilidade, afinal. Então, vamos continuar com o plano original. Quando essa coisa amadurecer, nada disso será um problema, concorda? Afinal, até as armas antigas fazem parte deste mundo, mas o que Imu-sama antecipa é o poder na fonte deste mundo. Eu concordo. Antes que Imu-sama apareça, não é uma boa ideia se tornar hostil com ele. Afinal, o mundo inteiro é nosso. Podemos destruir e criar como quisermos depois. Concordo. Depois de testemunhar os feitos de Yan, nenhum dos 5 anciões quis se opor a ele, e eles nem se importavam mais com seus objetivos. O governo mundial poderia estabelecer sistemas como 7 Shichibukais, legalizando piratas, e tolerar sua existência. Diante de alguém como Yan, que possuía um poder quase capaz de destruir o mundo, nem mesmo 5 anciões como governantes do governo mundial queriam ser seus inimigos. Mas só por enquanto. Eles não tolerariam uma existência que não pudessem controlar, mesmo que ele não representasse nenhum perigo imediato. Como podemos permitir que outros durmam ao lado da nossa cama? Quartel-General da Marinha. O almirante da frota Sengoku olhou para a imagem do abismo que se estendia, quase cortando a Grand Line ao meio, e ficou em silêncio por um longo tempo. Sua mente estava em branco. Ele nem sabia o que dizer, tomado apenas pela descrença. Nem mesmo o rei dos piratas Roger possuía essa força. É quase além da capacidade humana. Yan, será que você obteve algum poder especial antigo ou desconhecido? Ou a Akuma no Mi que você agora possui é uma herança? Não é de se admirar que não haja registro dessa Akuma no Mi. Suspiro. Isso está além do que eu consigo suportar. Imagino que aqueles lá em cima já estejam pensando em como lidar com isso. Só espero que você não se torne o inimigo do mundo. Sengoku balançou a cabeça. Aos seus olhos, independentemente do seu propósito, Yan havia derrotado 2 tripulações piratas, além de Yonko, Kaido e Big Mom. Mesmo não sendo da marinha, ele era uma força em prol da justiça. Mas ele também sabia que o governo mundial não permitiria que essa pessoa existisse. Relembrando os incidentes com Zephyr e Dragon, talvez seja a hora de dar a este mundo um novo mestre. No início, quando Yan derrotou os piratas da Big Mom e matou Kaido das feras, muitos ficaram chocados apenas com sua força e não pensaram na fonte de seu poder. Mas quando Yan quase cortou metade da Grand Line ao meio, inúmeras pessoas não só ficaram chocadas, como também começaram a se perguntar sobre a fonte de seu poder. Sua força não parecia algo que um humano pudesse possuir. Nem mesmo as frutas do diabo poderiam conceder esse tipo de poder. Nenhum espadachim conseguiria desferir aquele golpe. Isso levou inúmeras pessoas a associarem seu poder às lendárias 3 armas ancestrais. Urano, Poseidon, Plutão. Dizia-se que as 3 armas ancestrais possuíam o poder de destruir o mundo, além da resistência humana. Muitos especulavam se seu poder estaria relacionado às lendárias armas ancestrais. O mundo começou a se agitar com correntes ocultas. Depois que a notícia se espalhou pelo mar, não causou o mesmo alvoroço de antes. Em vez disso, deixou o mundo estranhamente silencioso. O mundo parou de tremer. Todos ficaram em silêncio. Não é que não quisessem dizer algo, eles simplesmente não sabiam o que dizer. Quase todos se sentiam assim. Após um período desconhecido de silêncio, finalmente olharam para o vasto e infinito céu, alcançando o universo, e disseram profundamente: esta era, pertence a ele. Capítulo 140. Lado norte do Novo Mundo, Ilha Desconhecida. O mar rugia e se agitava, açoitado em frenesi por ventos poderosos. Em meio à tempestade, um navio de guerra solitário era jogado de um lado para o outro como um brinquedo. Na própria ilha, Zé, também conhecido como Zephyr, colidiu ferozmente com uma figura imponente. Os olhos de Zephyr ardiam de fúria enquanto ele rugia, desencadeando uma série de ataques. Maldito! Sua raiva era absoluta. Ele havia perdido a família há muito tempo, assassinada por piratas. Ele dedicou seu coração e alma ao treinamento de seus alunos, tratando-os como seus próprios filhos, apenas para vê-los massacrados em outro ataque pirata sem sentido. Seu coração doía com uma fúria insaciável. Seu oponente, um gigante aparentemente simplório, empunhando uma naginata semelhante à de Barba Branca, era Edward V. Vil, o autoproclamado filho de Barba Branca. Apesar de sua aparente falta de inteligência, sua força e aqui eram monstruosos. Clang! O punho de Zephyr colidiu com a naginata de Vevil, e a força do impacto o fez cambalear para trás. Um corte sangrento surgiu em seu braço mecânico infundido com Kairoseki. Bum, bum, bum. Zephyr lutava como um homem possuído, desferindo uma série de socos, que lembravam seus dias como o lendário Zephyr dos Punhos Negros. Mas a idade e os ferimentos acumulados cobraram seu preço. Ele não era um Garp, e mesmo entre os almirantes, era considerado um dos mais fracos. Não conseguia resistir ao ataque implacável de Vevil, sendo constantemente repelido. A velocidade de Vevil era impressionante, como um Barba Branca mais jovem sem a Gura Gura no Mi. Ele apareceu atrás de Zephyr num piscar de olhos, com sua naginata cortando para baixo. Ah!
Zefir rugiu, enfrentando o ataque de frente. Rachadura. Metal rangeu contra metal. A naginata de Veevil perfurou o buzo Shokuaki de Zefir, mas Zefir apenas sorriu selvagemente, ignorando a dor lancinante enquanto desferia o punho na barriga de Veevil. Veevil esquivou-se do golpe com facilidade. Segurando sua naginata com as duas mãos com um brilho feroz nos olhos, rugiu e desferiu a arma contra Zefir com toda a sua força. Foi um ataque com a intenção de matar. Zefir não conseguiu se esquivar nem queria. Ele canalizou seu buzo Shokuaki ao limite, enfrentando de frente o Aki igualmente poderoso de Veevil. Veevil dedicou cada grama de sua força ao golpe, que superou em muito a de Zefir. A batalha havia começado para valer. Edward Veevil e a senhorita Buckingham não eram seus alvos principais, mas encontrá-los era uma oportunidade que não podiam desperdiçar. Se Veevil percebesse sua perseguição, localizá-lo se tornaria muito mais difícil. 10 anos atrás, um navio cheio de alunos de Zefir, jovens fuzileiros navais cheios de potencial, foi massacrado. Todos exceto 2 Aibins, pereceram nas mãos do autoproclamado filho de Barba Branca. O incidente não era segredo para a Marinha, o que levou à oferta de uma recompensa de 400 milhões de belis pela cabeça de Edward Veevil. No entanto, não muito tempo atrás, com uma vaga de Shichibukai disponível, o governo mundial havia feito um convite a esse mesmo assassino. A ironia era irritante. Saber que o homem que matara seus alunos e decepara seu braço agora era considerado um aliado era mais do que Zefir podia suportar. Anos de raiva e sofrimento reprimidos finalmente explodiram. Ele renunciou ao cargo de instrutor, reuniu um grupo de fuzileiros navais com a mesma mentalidade e aventurou-se no novo mundo, embarcando em uma implacável campanha de extermínio de piratas. Não demonstrou piedade, massacrando todos os piratas que encontrou, ganhando o apelido de herói por poupar fuzileiros navais. Clang. Metal colidiu contra metal. Ai, isso dói. Veevil, o homem-criança, cambaleou para trás, deixando marcas profundas na terra com seus pés enormes. Sangue escuro escorria dos ferimentos causados pelo braço mecânico explosivo de Zefir. No entanto, apesar dos ferimentos, a aura de Veevil permaneceu inalterada. Ele choramingou de dor, mas sua expressão permaneceu vazia, como se alheio ao dano sofrido. Era estranho. Seu corpo não parecia humano, mas sim o de um monstro, ou talvez o resultado de alguma estranha habilidade de Akuma no Mi. Mas mesmo sendo um monstro com a força de um jovem barba branca, Zefir não recuaria. O enorme braço mecânico à sua direita ganhou vida, emitindo nuvens de vapor escaldante. Ora. Se não é o antigo almirante, Zefir dos Punhos Negros, aquele que meu filho mandou correndo com lágrimas nos olhos 7 anos atrás. A senhorita Buckingham, uma mulher pequena e enrugada, gargalhou. O que houve, Zefir? Já não sofreu o suficiente? Voltou para mais punição? Quer perder o outro braço também? Ela provocou. Zefir ignorou as zombarias dela, sua aura se intensificando, gelando o ar ao seu redor. A rixa de sangue de uma década terminaria naquele dia. Um deles morreria. Bum! A terra cicatrizada irrompeu sob os pés de Zefir. Sem dizer uma palavra, ele libertou 7 anos de dor, arrependimento e raiva reprimidos. O chão rachou e se estilhaçou, e os mecanismos dentro de seu braço mecânico ganharam vida, atingindo um nível febril. Uma luz ofuscante irrompeu da palma de sua mão mecânica, irradiando calor e energia intensos. Mamãe, ele é assustador. Veevil choramingou, recuando diante da onda avassaladora de intenção assassina. Não tenha medo, meu doce garoto. Ele é só um velhote decadente que você já derrotou. Assim como da última vez, Esmague. O rosto da senhorita Buckingham era uma máscara de malícia. Ela saltou do ombro de Veevil e saiu correndo, gritando. Vai, meu filho precioso. Esmaga-o como fizeste antes. Ok. Encorajado pelas palavras da mãe, Veevil assentiu confiantemente. Se a mamãe diz, deve ser verdade. Eu sou mais forte que você. Gra. Veevil levantou sua naginata com uma mão e a derrubou com força. Clang, clang, clang. Faíscas voaram quando a naginata de Veevil se chocou contra o braço mecânico de Zefir. A força do impacto enviou ondas de choque que ondularam pelo ar, rachando a terra sob seus pés. Esmagador de batalhas. Zefir rugiu, a luz em sua palma se intensificando a um nível ofuscante. Todo o poder do esmagador de batalha, uma arma criada pelo brilhante cientista Vegapunk, foi liberado. Uma rajada abrasadora de energia explosiva engolfou Veevil, e sua cabeça foi jogada para trás com a força do impacto. Suas pernas longas cambalearam para trás, deixando sulcos profundos na terra. Quente, quente, mamãe, Veevil gritou. Quando a fumaça se dissipou, seu rosto foi revelado, carbonizado, o bigode em forma de crescente acima do lábio queimado. Maldito seja, Zefir, seu velho safado. Como ousa fazer isso com o meu precioso filho? Gritou a senhorita Buckingham, correndo para perto de Veevil. Meu querido menino, não se preocupe. Não deu nada. Você não está machucado. Ela murmurou com a voz cheia de falsa segurança. Não dói nada. Viu, mamãe? Não estou machucado. Estou bem. Veevil sorriu, revelando fileiras de dentes brancos contra suas gengivas enegrecidas, um contraste grotesco que o fazia parecer um demônio do inferno. O confronto entre Zefir dos Punhos Negros e Barba Branca Jr., Edward Veevil, uma batalha entre preto e branco, estava apenas começando. O mar lembra o amanhecer do mundo. O mar também conhece o fim do mundo. Uma canção triste e elegíaca saiu dos lábios de Zefir, um lamento pelos heróis caídos do mar, um requiem pelos piratas que ele havia matado. Blá blá blá. Cala a boca. Veevil franziu a testa, incomodado com o canto de Zefir. Ele ergueu sua naginata, e uma luz estranha brilhou na lâmina. Estalo. Estalo. Veevil derrubou a naginata com uma força avassaladora, desencadeando uma ventania furiosa. Ele já havia arrasado uma cidade inteira com esse mesmo ataque. Agora, ele desferiu o mesmo golpe devastador no inimigo que havia poupado 7 anos atrás. Dor e sofrimento, eu suporto tudo.
Compaixão sem limites, eu abraço tudo. A canção triste de Zephyr cessou abruptamente quando ele se lançou para frente, com o punho cerrado. Destruidor de batalhas, tornado. Seu enorme braço mecânico bateu na terra. Estrondo. O chão se estilhaçou com a força do impacto, criando uma paisagem caótica de rochas irregulares e fissuras. A Naginata de Veevil enfrentou o ataque de Zephyr de frente, e a colisão irrompeu em um clarão ofuscante de luz e energia. Um tornado visível avançou em espiral, destruindo a própria estrutura da ilha. Destruidor de batalhas, explosão. Zephyr rugiu, sua voz cortando a nuvem de poeira rodopiante. Antes que Veevil pudesse reagir, o punho mecânico de Zephyr irrompeu dos escombros, agarrando a cabeça carbonizada do homem menor com força. Bum, bum, bum. Uma série de explosões atingiu a cabeça de Veevil, como fogos de artifício explodindo contra seu crânio. Seu monstro! Como ousa machucar meu precioso filho? Veevil, use seu poder. Corte-o! Gritou a senhorita Buckingham com a voz carregada de pânico. Sim, mamãe. Morra, velho! Rugiu Veevil. Com um estalo repugnante, o enorme braço mecânico de Zephyr foi arrancado de seu corpo, alçando o voo. Veevil, de alguma forma, conseguiu cortá-lo com uma força invisível. Ha ha ha! Muito bem, meu filho. Agora, Zephyr, sem sua arma, você não é nada. Prepare-se para morrer, cacarrejou a senhorita Buckingham, triunfante. Zephyr Sensei. Ain Beans e os outros Neomarines gritaram, seus rostos marcados pela preocupação, mas permaneceram paralisados no lugar. Diante deles, erguia-se outra figura, velha, mas imponente, cuja presença era um impedimento silencioso. Era Garp, o herói da marinha. Se Zephyr caísse e eles não tivessem intervindo, somente Garp poderia salvá-lo. Ele observava a batalha se desenrolar com uma expressão sombria. Para trás. Esta é a minha luta. Zephyr rugiu para Ain Beans e até Garp. A perda do braço mecânico não pareceu perturbá-lo. Punhos negros. Buzo chocou aqui, o negro como Azeviche como uma armadura, envolveu o braço restante de Zephyr. Era sua técnica suprema, a fonte de seu poder como ex-almirante, um dos lutadores mais fortes da marinha. O ar cintilava ao redor de seu punho enegrecido, crepitando de energia. O punho de Zephyr, imbuído de toda a força de seu Aqui, atingiu o cabo da Naginata de Veevil. A lâmina, apesar de sua impressionante durabilidade, se estilhaçou, explodindo em fragmentos. O punho de Zephyr continuou sua trajetória, atingindo Veevil diretamente no rosto, fazendo-o cair no chão. Baque, baque, baque. Como uma batida implacável de tambor, o som do punho de Zephyr atingindo o corpo monstruoso de Veevil ecoou pelo ar. Alimentado por sua fúria ardente e determinação inabalável, Zephyr desferiu uma torrente de golpes. Nem mesmo Veevil, com sua força monstruosa, conseguiu resistir ao ataque, com o corpo amassado e machucado a cada impacto. A senhorita Buckingham rangeu os dentes. Maldito seja, Zephyr. Não fique convencido, velho. Você está no seu limite. Quero ver quanto tempo você consegue aguentar isso. Veevil, meu querido, você tem que aguentar. Veevil, ele não pode manter esse poder para sempre. A vitória será sua. Cortem a cabeça dele. Ela gritou, incitando o filho a seguir em frente. Eu sei, mamãe. Os socos dele nem machucam. Grunhiu Veevil. O tempo passou. Como Ain Beans e a senhorita Buckingham previram, a idade e os ferimentos de Zephyr estavam começando a prejudicá-lo. Sua explosão de poder não duraria para sempre. Depois de apenas alguns minutos, a camada preta em seu braço começou a desaparecer. De repente, a respiração de Zephyr ficou ofegante, e um acesso de tosse percorreu seu corpo. Seu ataque implacável vacilou por uma fração de segundo. Em uma batalha entre titãs, até mesmo um lapso momentâneo poderia ser fatal. Veevil, apesar de sua mente simples, era um lutador experiente. Ele aproveitou a oportunidade e lançou um contra-ataque devastador que fez Zephyr voar. Sim. Meu precioso filho, acabe com ele agora, bradou a senhorita Buckingham, com a voz cheia de triunfo. Os olhos de Veevil brilhavam com intenção predatória enquanto ele avançava em direção ao Zephyr caído. Sim, mamãe. Zephyr Sensei. Ai não podia mais ficar parada. Garp ainda não havia se movido. Mesmo que não fosse páreo para Veevil, ela precisava tentar salvar seu mentor. Mas antes que Ain e os Neomarines pudessem agir, uma voz fria ecoou pelo ar. Veevil é? Parece que os rumores de que você possui a força de um jovem barba branca não são infundados. Embora lhe falte a fruta do tremor terremoto. Eles se viraram e viram duas figuras se aproximando. Garp e o baixinho. Seu pirralho, fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.